Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e no episódio de hoje, um episódio especial, fazem 50 episódios que estamos aqui, eu tenho o prazer inenarrável de ler os melhores e alguns não tanto comentários, os comentários selecionados pela nossa equipe com ela, Senhora Didática. Tudo bem com a vossa pessoa? Então, senhora Didática... A gente vai fazer esse episódio aqui junto, também conhecida como Amanda Matias, também conhecida como chefe da máfia dos violinos. Você que não ouse cruzar o caminho dessa mulher. Meu Deus. Porque senão você não vai viver mais de música mais. Não, eu tô brincando, gente. E também Liu Tai, nossa, eu vou falar todos os atributos aqui, a gente vai ficar aqui o dia inteiro. E ela vai falar o que eu sempre esqueço de falar em todos os inícios de episódio. Eu tento todas as vezes. Antes de começar a gravação, eu sempre falo algumas coisas muito básicas da parte de produção, que é para ele não esquecer que os episódios saem toda segunda, quarta e sexta, às 10h43. Para você deixar o seu like já aqui no começo do vídeo. Se no final você não gostar, você tira o like. A gente quer engajamento. Se você gostou, se não gostou, mas deixa lá, assim ou assim. Tanto faz. Que mais? Se você não é membro do canal, os episódios, hoje é dia 25 de abril, às 15h22. Se você é membro do canal, você está assistindo isso talvez no dia 25 mesmo, né? Uhum. Às vezes, se você quer ser membro, não aparece pelo celular. Então, você precisa entrar no canal do Violino Didático e lá vai ter para você se inscrever e ser membro. Ou pelo computador também. Maravilhoso! E o que a pessoa ganha sendo membro? Você sendo membro, você consegue assistir todos os episódios que já foram gravados e que ainda não foram ao ar. Tudo que a gente tem gravado, eles têm uma data para sair. Mas se você é membro, você assiste antes de todo mundo. Que maravilhoso, maravilhoso. E se eu fosse você, eu virava membro, porque tem uns convidados aí que vão vir, que olha, são muito legais. E que a gente vai gravar e talvez vá ao ar 15, 30 dias depois. Mas se você é membro, você vai ter acesso antecipado. Muito bem. E a gente... Primeiro, é uma coisa legal que a gente não contou ainda. Como que a gente teve a ideia de fazer esse podcast? Você não contou isso ainda? Eu não contei isso ainda. Porque, assim... Desde quando nós começamos a nos conversar, que eu falo que eu quero ter que eu queria ter um podcast. Desde quando eu vi a ascensão a ascensão e a queda de muitos podcasts, na verdade. De vários nichos e tal, eu acompanho vários podcasts, eu sou um consumidor de podcasts. Eu queria ter um podcast, só que... Inclusive, eu tentei, você sabia? Eu ia falar agora, mas até onde eu posso estar errada, mas você já tinha tentado. Eu tentei fazer um podcast. Eu tentei 2 vezes. O que aconteceu? A primeira vez... Provavelmente o nosso podcast foi o primeiro podcast de violino do Brasil. Porque tinha um podcast que a gente tinha que chamava Podcast Violino do Zero. Okay. Se a galera procurar no Spotify, não, no SoundCloud, vai ter lá episódio talvez de 2018. O ano era 1900 e Guaraná com o olho. Tipo, 2018. Eu não sei se é exatamente 2018. Quem for olhar vai conseguir ver a data lá. Mas a gente já tinha tentado. E era só áudio, era um podcast raiz. Era só áudio, não tinha vídeo. Aliás, eu tentei 3 vezes. Eu tava pensando aqui agora. Eu tentei 3 vezes, essa é a 4ª. Então, fiz alguns episódios lá. Muitos era só eu falando mesmo, e aí liberava o áudio pra galera. E tem uns lá com, tipo, muitas... Tinha uns lá com muitas... Não é visualizações que fala, muitas escutadas. Muitos play. A pessoa foi lá, tem um play e botou pra ouvir. Muitos plays. Depois, eu tentei fazer via... Meets. Então, eu gravava um Meets com um aluno e aí eu liberava. Isso tem aqui no YouTube, ainda tá disponível e tal. Esse eu conheço. É o Podcast Violino do Zero. O outro não era Podcast Violino do Zero. Eu não lembro qual era o nome. Mas enfim, tinha algum nome. Talvez a gente resgate isso aí e solte pra vocês darem uma olhada. E aí eu tentei de novo via Meets. Então, eu conversava com um aluno por 30 minutos, 1 hora e liberava essa conversa na internet. E gravei 2 episódios que não foram ao ar de uma 3ª tentativa, já em vídeo aí. Em vídeo, tipo, igual... Muito parecido com como a gente tá aqui, inclusive. Essa mesa foi comprada para isso. Você sabia? Não. Essa mesa foi comprada para isso. Para mim, essa mesa foi comprada para outro estúdio, gente. Sim, era para outro estúdio. Mas era para a gravação do podcast.
Essa mesa foi comprada para isso. E aí eu gravei com uma aluna querida, Daisy. E vou com a Mari, se eu não me engano, gravei também. E gravei com mais algumas pessoas. Talvez tenha gravado uns 4, 5 episódios. E esses episódios deram tanto trabalho. Mas tanto trabalho. Que eles não foram pro ar nunca. Então ninguém nunca viu. Só o editor. Só o editor, porque nem eu vi, na verdade, também. Mandar uma mensagem. Oi, Gui, tudo bom? Quem sabe um dia a gente resgate no especial de 100. Por que não? E aí coloque. A minha pergunta é sempre, por que não? Aí, talvez a gente resgate. Porque eles estão legais. E por que não foi no ar? Eu queria gravar com 3 câmeras profissionais. Essa conversa eu lembro. Com áudio high definition. Igual esse aqui que vocês estão ouvindo. O áudio pra fazer tinha. ASMR. Pra fazer ASMR, exatamente. Só que como não era gravação ao vivo, fazer o corte de 3 câmeras tem que ser na edição e era muito complicado. Haja tempo. Exatamente. E paciência. E aí eu tinha que despender um editor do violino didático para ficar só editando podcast. E na época a gente tinha só um editor. A gente ainda só tem um editor, né? Agora tem 2 pessoas que cuidam de conteúdo que acabam editando. Sim. Mas aí eu falei, não é possível. Eu só vou fazer podcast, não vou fazer mais nada na minha vida. Tipo isso. Que é meio que eu tô fazendo agora. Só que não, gente. Olha só, deixa eu contar pra vocês. Não é só o podcast. Não é? Esse homem, vocês não estão entendendo o tanto de coisa que esse homem faz. Ele fala só o podcast, mas não é não, viu? Ó. O que mais que eu faço, que nem eu sei? É pra citar real? O que eu faço que pode ser citado? Que pode ser citado? Vamos lá. Primeiro, toda a parte de gestão da empresa, mas quem essa é a parte faz chata, é ele. ninguém Toda vê. a parte burocrática é ele. Metade do operacional ainda é ele. Então não vem, não faço nada. Não, nada que as pessoas estão vendo. É só as coisas invisíveis. Coisas invisíveis para sustentar o que é visível, né? Ok. E aí o que aconteceu? Você recebeu um convite. Pois é, eu fui tocar com a Orquestra Pop Sinfônica Filarmônica, com o maestro Milson Godoy, em Fortaleza. E aí eu tava almoçando, tomando café da manhã com os filhos dele, porque eles são uma família que trabalham todo mundo juntos, né? O Amilson trabalha, o Fred e o Tiago. E aí o Fred e o Tiago, a gente tava tomando café e falando sobre mercado digital, sobre essa coisa toda, violino, música, enfim. E aí eu descobri que o Tiago tinha um podcast, porque o Tiago falou assim, tem um podcast, você não quer ir lá falar sobre isso? Sobre isso o quê? Violino e mercado digital. Tá. E o que isso estava influenciando, o quanto o mercado digital estava influenciando na vida de violinistas, de músicos, etc. E aí eu falei, legal, obrigada, né? Poxa, que bacana. Só que tudo que eu hoje sei, Amanda, sei de mercado digital, eu aprendi com essa pessoa. E aí eu falei, olha, eu me relaciono com uma pessoa que é a pessoa que pode falar sobre isso. Pode falar sobre o mercado digital e sobre violino. Eu não conheço ninguém mais qualificado que ele. Ele falou, poxa, tá, porque mulher falando sobre isso talvez chame um pouco mais de atenção. Eu falei, olha, eu adoraria mesmo ir, mas eu me sentiria muito mais confortável se o Jean estivesse comigo. Porque eu acho que é uma pessoa que sabe muito mais do que eu, né? E aí, estendi o convite e ele topou quando eu falei. E aí ela estendeu o convite e fomos de forma super generosa, imagina. Se fosse uma outra pessoa... E nem seria errado, na verdade. Ok. Você fala, tá bom, vou. E fosse você falar, não seria errado, seria normal. O convite foi pra você. A maioria das pessoas acho que nem pensaria na possibilidade de estender o convite. É que, assim, quem não me conhece não vai entender. Quem me conhece um pouquinho mais vai entender. Quem te conhece sabe, né? Mas... mas na hora eu pensei assim, falei, nossa, mas ia ser uma oportunidade tão bacana pra você, pro seu trabalho, né? Afinal de contas, eu brinco que o blogueiro é ele, né? Quem tá na rede social é ele, não eu. Então, falei, olha, ia ser tão legal. E foi, de fato. Foi, mas é uma reflexão interessante, porque eu não acho que seria natural de todo mundo querer estender o convite. E não seria errado não estender o convite também, porque afinal de contas o convite foi pra você. Né? Mas foi muito generoso da sua parte. Muito obrigado. Muito generoso mesmo. E aí a gente chegou lá, fomos lá, era num prédio de uma rádio. Na verdade é um programa de rádio, né? É um programa de rádio. É num formato meio podcast. Pra quem não conhece, o programa chama Pão na Chapa. Pão na Chapa. E aí nós fomos lá na rádio, na Avenida Paulista, um lugar super legal. E na hora que chegou, antes de começar a gravar, antes de qualquer coisa, na hora que chegou,
eu fiquei bisoiando, assim, ó, os equipamentos que iam usar para fazer. Aí eu vi os microfones, vi a mesa, vi o programa que estavam usando para fazer a transmissão, porque foi transmitido também no YouTube. E aí eu fiquei pensando, poxa, interessante, os caras... É uma sala que é literalmente metade dessa sala, do tamanho dessa sala que a gente tá aqui. É uma sala pequena, assim, a gente até conversou um pouco sobre isso com um colega nosso, mas é super honesto, assim, é super bonitinho, super bem feitinho, só que de uma forma mais simples, de super bom gosto, cenário bacana. Não tô nem falando que não é legal, mas o fato é, onde de fato era a gravação do podcast, era uma sala... metade do tamanho da sala que a gente tá. Os microfones, os que a gente tem aqui, são tão bons quanto ou melhores. Sim. A câmera que a gente grava é tão boa quanto ou melhor. E aí, na hora que tava acontecendo, e eu vendo aquilo e tendo a conversa legal, conversando com pessoas diferentes, com pessoas interessantes, eu peguei e pensei, pô, peraí. Se esses caras estão fazendo com essa estrutura aqui, não tem por que eu não tá fazendo. Porque a desculpa, entre aspas, né? Na cabeça dele, ele tinha que fazer com 3 câmeras gravando, fazer 3 boas câmeras, não colocar umas Tech Pix. Com uma mesa diferente, tinha que ser tudo diferente. Mais ou menos isso, assim. E aí, eu lembrei uma frase que eu sempre falo muito, mas não estava aplicando, né? Que feito é melhor do que perfeito. Porque você quer fazer um negócio perfeito, você demora demais pra fazer ou não faz, né? Exato. Então é melhor fazer do jeito que dá para fazer e você vai melhorando com o tempo, que é como a gente tá fazendo aqui pouco a pouco, do que você não fazer. Né? Você ser impedido de fazer. Exato. E aí, fizemos esse podcast, eu não lembro qual foi a data. Você lembra qual foi a data? Não, mas posso dar uma... Googlada? Dá uma googlada. Porque eu queria saber, depois da gente ter ido, quanto tempo depois a gente começou o podcast. Ia ser uma informação interessante. Porque a gente foi... Eu cheguei muito claro, assim, nossa, a gente vai fazer o nosso podcast e já comecei a escrever quem seriam os convidados, os primeiros convidados. Não, pera, não foi bem assim, gente. Ele tá contando de uma forma muito romântica. Não foi desse jeito. Como foi? Pera, deixa eu achar aqui. Se colocar, talvez... Amanda, sei lá. Eu acho que é o nome da rádio. Pra vocês entenderem, mas foi no finalzinho do ano passado, porque se a gente começou 4 de janeiro, foi no final. E eu tinha chegado de Fortaleza já. Foi no finalzinho do ano. Ok. A gente foi embora da rádio e ele assim, nossa, vamos fazer o podcast. E eu assim, lindo, me conta o que você precisa pra fazer, né? Vamos lá, tô aqui pra te ajudar. Fomos pra casa, ele chegou, vida seguiu. Isso foi numa quinta? Eu não sei. Eu sei que assim, a vida seguiu na quinta e na sexta. No sábado estou eu plena dormindo. E aí ele vem correndo no quarto assim, me fala alguma coisa de alguém, né? Tipo... Não lembro. Alguma coisa no sentido... Você acha que fulano viria? Fazendo não sei o que tal dia? Ou você, o que você tem tal dia? Uma coisa assim. Aí eu levantei no susto quando eu entrei no estúdio. Tipo, não teve nem bom dia. Literalmente, não teve bom dia. Quando eu entrei no estúdio, ele já tinha mandado mensagem para uma galera... Já tinha gente agendado. Eu nem sabia que ele tinha começado o podcast. Eu acordei com ele me perguntando o que eu tinha tal dia. Ele já tinha mandado mensagem pra uma galera. Ele já estava agendando uma galera. E fazendo as coisas assim, meio que, né? Vamos aí, 2 pés no peito. E aí, primeira coisa, eu fiquei muito brava. Mas eu fiquei muito, muito, muito brava. Porque eu falei, o cara tá começando um bagulho em casa sem me falar nada, velho. Como assim? Mouse aí. Mas uma coisa, lição pra vida pra vocês. É melhor pedir desculpa do que permissão. Total. Inclusive, essa é uma frase aqui de casa, assim. Melhor pedir desculpa do que permissão. E aí eu falei pra ele, olha, você quer fazer assim? Então vamos fazer o seguinte. Me passa a lista, vamos organizar. Então, vamos fazer, mas vamos fazer organizado. Coisa de quem já... Pra quem não sabe, a professora Amanda também trabalhou bastante com produção. Então, fazendo produção de show, produção de artistas, de orquestra, etc. Exatamente. E aí eu falei, não, então já que vai fazer, então vamos botar a ordem na casa. Porque na minha cabeça eu prefiro coisas organizadas, porque acho que quando você se organiza para as coisas fluem... Em minha defesa, é organizado pra mim. Funciona. Não, total, tá certo. É que
A gente já falou um pouco sobre isso em casa, que é a organização, a forma como você aborda os convidados faz o convidado, de fato, querer ir ou não querer ir. Ah, e por isso que os primeiros não toparam? Não sei. Não, tô brincando. Porque pensa você que está aí assistindo, que está ouvindo. Se você recebe uma mensagem assim, tudo bom, vai rolar um churrasco lá na casa do fulano. E blá, blá. É diferente de você receber uma mensagem. Churrasco não, né? Churrasco normalmente o convite é assim mesmo. Mas, sei lá, um convite para um show, alguma coisa. Chegar de qualquer forma. Uhum. Agora, se chega uma mensagem pra você assim, oi, tudo bem? Pô, mas em minha defesa, eu só mando... Só é muito forte, mas... Geralmente eu mando áudio convidando alguém, se é alguém que eu já tive algum contato. Ou se eu tô dormindo. Tiveram algumas pessoas que eu mandei áudio que eu não tinha nenhum contato? Tiveram. Mas foram poucas. A maioria são pessoas que eu conheço, que me conhecem, e que eu já sabia que viria. Que provavelmente viria. E vieram. Então tá tudo certo. Mas eu prefiro manter o profissionalismo. Eu acho que é mais legal pra quem Não, manter o profissionalismo não é no sentido de não ser profissional. É manter a etiqueta profissional. Exatamente. E eu acho que passa para quem está sendo convidado, embora seja aqui, seja da forma como fazemos, em casa, o nosso estúdio é em casa, eu acho que cria um profissionalismo maior. Passa uma seriedade maior do trabalho do que, olha, vem aqui tomar um café e a gente conversar e gravar. Não que ele mande isso muito longe, não é assim. Não. Mas eu acredito eu, dentro do meu trabalho, que isso faz a coisa ficar mais... Entendi. A pessoa... Né? E quando a gente começou, você imaginaria que nós teríamos tido os 50 episódios do jeito como eles foram? Quando a gente sentou para conversar do podcast naquele sábado fatídico, que depois que eu fiquei muito brava, aí eu fui conversar com ele. Mas primeiro a gente fica brava, né? Eu sou uma pessoa que eu acredito muito no seu potencial, como um todo. Porque eu já falei isso muitas vezes, porque eu acho você gigante. Eu achei ele foda. Quem ouviu, ouviu. E aí, eu sabia que o negócio ia ser, mas assim... Step by step. Ok. Devagar, com calma e paciência. Não foi tão devagar assim, eu acho. Não. Eles queriam, gente, eu vou falar, eu vou explanar. Ok. Eles queriam, e quando eu falo eles, é todo mundo menos eu. Queriam. Nós somos uma equipe de 9 pessoas nesse momento que estamos gravando, pra quem não sabe. Então somos uma equipe de 9. Eu acabo parecendo mais por ter começado a parada toda, mas somos em 9. E todos que foram consultados falaram que tinha que ser um episódio por semana. Mas peraí, eu já vou entrar aqui no meio. Não era um episódio por semana, é porque, a priori, se deixasse, ele ia lançar todos os dias. Mas, comenta aí, não ia ser legal todos os dias? Então, mas pra quem tá de fora e não entende o que funciona nos bastidores do todo... Gente, a gente tem um programa com um monte de aluno. Eu não vou falar quantidade, mas é bastante aluno. A gente tem uma comunidade de professores. A gente tem os cursos que esse homem faz à parte, porque além de dar aula, ele continua estudando para continuar atuando, não só dando aula, como na parte de gestão dos negócios. Ele tem a parte de gerir um negócio. Ele tem a parte de liderar uma casa. O que mais? Cuidar de mim. Tem a loja... É um monte de coisa que demanda tempo. Se abrir a sua agenda e fizer assim pra câmera, a galera não vai botar fé do tanto de coisa que a gente faz por dia. E ele queria fazer um episódio todo dia, tá doido aí. Por que não? Não. Quem sabe? Não, daí falou, não, quando eu tiver um monte gravado, a gente solta todo dia. Não. E 3 dias por semana tá ótimo. Não. E aí tentaram me convencer pra 2 vezes na semana. Sim. Falei, não, 2 vezes na semana não, tem que ser 3 vezes na semana. Mas fale por quê. Por quê? Porque, de acordo com um membro da equipe que conhece ele há mais tempo do que todos nós da equipe juntos, ele não ia continuar fazendo. Ele ia desistir no meio do caminho. Toma! Receba! 50 episódios ininterruptos, sem falhar nenhum. E vou te falar um negócio, nós estamos gravando o episódio 50, mas na verdade a gente já tá alguns episódios na frente. Exatamente. A gente tá gravando 50, mas já está gravado até os 54. Exatamente. Então, assim, a gente tá sempre com Tirando que, por exemplo, amanhã tem 2 pessoas que vêm gravar, na semana que vem... É que eu tô olhando a agenda ali, ó. Segunda-feira vem gente gravar... Não, segunda não. Na terça, no dia 2, no dia 3... Então, assim... Dia 7 tem uma gravação bastante importante, mas não é podcast.
Isso você não pode falar ainda. Mas... Vocês não estão entendendo o meu ódio aqui. Se ele falar isso, é divórcio. Mentira. Não, louco, né? Mentira. Olha só, caramba, dia 2 tem gravação, dia 3 tem gravação. Muito bom. Dia 4 a gente vai visitar um lugar, não sei se a gente vai gravar alguma coisa. Provavelmente grave alguma coisa lá, mas pros stories, pro Instagram, alguma coisa assim. Então a gente tá gravando bastante episódios na frente. De fato, eu ainda quero, quando a gente tiver, sei lá, muitos episódios na frente, não necessariamente sistematicamente postar todos os dias, mas ter datas especiais que tem um episódio especial naquela data, por exemplo. Entendeu? Por exemplo, uma coisa que a gente não pode deixar passar. Esse episódio aqui vai ao ar no dia 26 de abril. Sim. Às 10h43 da manhã. 28 de abril, no domingo, o Violino Didático faz 9 anos de existência. Faz tempo, hein? 9 anos. Cara, é muito tempo. Em tempo de internet, isso aqui é uma eternidade. Você começou quando tudo era mato, velho. Eu comecei quando tudo era mato. A parede era verde, os violinos eram pendurados com cadarço. Ele tinha um óculos quadradinho. Tinha um óculos quadradinho. Eu costumo dizer que foi há muitos cabelos atrás e 30 quilos atrás que eu comecei esse canal. Eu já te conhecia, então. E pra você, como na época colega de trabalho, né? Pra quem não sabe, eu e a professora Amanda, nós tocamos juntos na Orquestra Jovem de Guarulhos até 2012, eu acho. Agora que assim, cada episódio eu falo que é um ano, né? Tipo, a gente tocou junto em 2002. Aí no outro 2002, em 2011. Não, eu nem tocava violino ainda. Aí no outro é 2012. Gente, eu sou muito ruim com datas. Eu tô começando a ficar melhor com datas agora, porque eu converso com pessoas que me conheciam, que aí elas vão me corrigindo. Não, gente, isso aí foi em tal ano, não sei o quê. E aí a gente descobriu recentemente que eu toquei em Guarulhos até provavelmente o primeiro semestre de 2012. Ok. Então nós tocamos juntos até 2012. Ou eu entrei em 2010. Tá. Nós tocamos juntos até 2012, a princípio. E... Essa é mesmo. Aí, beleza. Saí da orquestra, fui fazer outras coisas. Fui viajar no mundo, fui fazer minhas turnês internacionais como violinista do Brasil. Fui estudar, fui fazer curso fora. Você também foi fazer os seus cursos, foi fazer suas coisas, foi fazer suas produções, foi tocar em orquestra, tocar em Ribeirão Preto, tocar um monte de coisa. Como você... O que você achou quando você viu o canal? Eu não conheci o canal primeiro. Eu conheci o Violinista do Brasil. Que era um outro projeto. Que era ele tocando umas músicas e... Quando eu olhei a primeira vez, eu falei, doido. Porque o primeiro vídeo que eu vi é aquele que são 4, que é você fazendo as 4 vozes. E aí tem uma... Porque o Jean, na orquestra, ele era conhecido porque ele ficava fritando os concertos no cantinho, assim, né? A música... então o Jean era um músico de princípios. Lá, era um músico de princípios. Não, eu adoraria que fosse só o comecinho, mas não, ele tocava o concerto inteiro, que era pra deixar a gente, assim, humilhado mesmo. Tanto que Samuel Moreira esteve aqui no podcast, a gente brincou bastante com o Samuel sobre isso, que eu sempre ficava assim, eu sentava com o Samuel na orquestra e ficava, gente, esse menino não para, onde que desliga? Mas e o que você achou do Violinista do Brasil quando você ficou sabendo? Quando eu olhei, eu falei, doido. Por que doido? Porque agora é a hora que a galera vai me crucificar, né? Porque eu não conhecia anime, então eu não gostava, eu achava as músicas tudo nada a ver. E agora ele é obrigado a assistir anime. E aí a gente assistiu um que é muito bom, mas termina ruim. Faz parte. Mas eu não via graça. Eu não via sentido não no tocar. Eu achava massa os vídeos. Mas eu olhava a música e falava, e da onde veio? De onde que é? Não conhecia. Aí eu fui conhecer o violino didático depois. Já tinha um tempinho já. Eu tive mais contato um pouco antes da pandemia, que acho que foi quando a gente trocou... A gente trocava mensagens algumas vezes. Uma vez por ano? Por questões... Eu fui dar aula num projeto onde uma aluna chegou pra mim pra perguntar do Jean. E, cara, isso assim... professora, esse vídeo aqui é bom desse professor aqui? E aí na hora eu mandei uma mensagem pra ele, eu falei, Jean, eu tô aqui em Goiânia, minha aluna mandou mensagem, se você puder, por favor, você pode mandar um oi pra ela? E aí ele mandou um vídeo super bonitinho. E aí mostrei ela, porque eu falei que conhecia ele, e aí todo mundo falando, imagina, você conhece o violino didático? Querida, agora eu conheço mais. E essa aluna, o que ela achou do vídeo? Massa demais, velho. Okay. Mandei o vídeo pro WhatsApp dela pra ela deixar guardado na época. Foi muito legal. Inclusive, muito obrigada. Foi muito generoso da sua parte. Não, custou 15 segundos.
Pois é, mas para algumas pessoas, né? 15 segundos é muito tempo. E... Depois disso que eu fui olhar mais o trabalho, fui acompanhar mais. Durante a pandemia, acompanhei as lives, né? Que você fazia. Rapaz. Ele abriu um concurso para professores e eu mandei uma mensagem para ele que eu queria dar aula. Pois é, eu nem respondi essa mensagem, eu acho, né? Responderam. Responderam a mensagem, ok. Responderam. Não, tá tudo bem. Tinha uma época que eu não olhava o nosso WhatsApp, né? O Guilherme tinha acesso ao WhatsApp, mais pessoas tinham acesso ao WhatsApp e me ajudavam a responder, porque agora que você tá por dentro, você vê a quantidade de mensagem que é, né? Tem gente que, se vocês seguem os meus stories, lá tem dia que eu abro o WhatsApp do Violino Didático e tem, assim, 700 mensagens. E eu faço questão de colocar, porque às vezes as pessoas falam assim, Nana... E nós respondemos todas. E tem gente que acha assim, fala, não, Nana, mas é só responder... Amigo, vem cá. 800 mensagens. Isso às 9 da manhã. Eu parei para tomar um café, terminei meu almoço. Fechei o computador para almoçar. Quando eu abri de novo, eu já tinha respondido, estava em 200. Quando eu abri de novo, estava 715. Então, assim, essa é a vida trabalhando no Violino Didático. Pois Que é. ótimo, né? Que ótimo. Tem bastante gente interessada, bastante gente procurando. Maravilhoso. E... Muito bem, vamos ver os comentários que a galera fez. A gente vai comemorar junto com vocês aqui, ó. 9 anos e 50 episódios de podcast. Que dure mais 50, né? E mais 50, e mais 50, 50 e mais anos, né? Não 50 episódios. 50 anos eu não sei, mas... Você tá na ordem esse que você separou? Então, eu ia falar Não precisa agora. ser na ordem, não. Você quer na ordem? Pega do primeiro print que você fez. Ó, de um podcast que estou eu, professora Dani e professora Amanda Matias. Qual dos 3 comentários que você tinha visto? O primeiro é esse da... Isabel. Eu ia perguntar agora, a gente vai falar os nomes? Vamos, fala os nomes. Isabel Carpanese. Ela fala assim, bom dia, eu tenho 59 anos e estou encantada com o violino e muita vontade de aprender. Eu sei que vai fazer muito bem para minha saúde. Quero viver bem a minha velhice. Penso que a arte é uma alternativa muito boa, uma vez que gosto de música e pintura. Mas eu vou abrir um parênteses agora que eu li o nome dela. Depois desse comentário, se você vê pela data... 2 meses atrás. A Isabel participou do curso gratuito. Então, assim... E aprendeu a tocar o Parabéns a Você em 7 dias. Muito bonitinho, inclusive. Exatamente. Então, às vezes, a gente acha que não alcança as pessoas, que não chega... A gente chega em lugares que... Olha só que doido. Isabel, 2 meses atrás você tinha vontade de aprender violino. Isabel, espero que você esteja assistindo. 2 meses atrás você tinha vontade de tocar violino. E 2 semanas atrás você tocou lindamente o violino. Olha, fiquei até arrepiada. Que loucura, né? É muito doido. Muito, muito doido. O restante, as pessoas... Eu separei mais coisas. Cadê? Esse... Porque eu até brinquei com ele antes de começar, que eu li ele, que é... Tem uma pessoa que ela fala assim... É um podcast do professor Marcelo. E eles falam bastante sobre violino e sobre gestão de negócios, Gestão né? de carreira, gestão de negócio. De escola, de como captar alunos, enfim. E aí... A pessoa coloca assim, gostei da parte de gestão, muito bom. É possível unir o útil ao amor de tocar. E aí eu fiquei pensando, por que é inútil? Não, nesse caso, e aí ó, já vai achando aqui pra gente poder... nesse caso da gestão, é um comentário muito legal, porque as pessoas acham que para viver de música é só estudar música. Esse é o mínimo do mínimo. Exato. Só tocar um instrumento razoavelmente bem não é suficiente para você viver de música. Você precisa aprender sobre como divulga um negócio, como monta um negócio, como se relaciona com clientes. Ah, Gia, mas eu não tenho cliente, eu tenho alunos. Tá, eles te pagam? Pagam. Então, eles são seus clientes também. Numa lógica, você pode chamar do jeito que você quiser. Na prática, claro, na relação ao professor-aluno, a gente vai chamar de aluno. Você não vai falar, então, e aí, cliente, estudou? Você não vai falar isso. A relação continua sendo de professor-aluno. Mas na prática de negócios, são os seus clientes. E você precisa aprender a tratar esses clientes, a atrair clientes. Atrair clientes. Manter esses clientes, aprender a precificar certo. Você ficar aceitando um monte de aluno por R$150, meu amigo... Complicado. Mas isso não é só para aluno, né? Isso também vem na relação, por exemplo, o pessoal que faz eventos. Também. Né? E entra dentro da mesma bolinha pequenininha de, eu não aceito, portanto. Mas alguém vai aceitar. E assim,
é que você pode sair da lógica de tocar em eventos para passar a ser o fornecedor do serviço de pessoas que tocam no evento. Que aí a lógica muda e a moeda vira para o seu lado. Né? E aí, beleza. Se você... Eu tive uma conversa, não posso citar nome, mas eu não sei nem se eu já te contei isso. Teve uma vez que eu fui aqui em Cotia tem um castelo. Sim. Hoje em dia é uma escola lá nesse castelo. Mas na época, esse castelo era como se fosse um prédio comercial. Então, cada sala do castelo tinha uma loja, um serviço, alguma coisa assim. Nessa época era assim e tinha um escritório de marketing que funcionava nesse escritório. E aí eu fui lá para conversar com o cara. Eu ia fazer algum trabalho para ele, eu não lembro exatamente qual. De tocar em eventos, esse tipo de coisa. E a gente tava conversando, assim, descompromissadamente. Uma conversa lero de corredor, entendeu? E aí ele pegou e falou assim... Não, eu falei assim... Pô, mas eu acho um absurdo esse pessoal que tem o grupo de casamento que paga 120, 80 reais pro músico. Que ano foi? Isso não faz... quer dizer, faz tempo. Faz mais de 10 anos, com certeza. Mas... E aí ele pegou e virou assim, olhou pra mim assim... E ele era o chefe de marketing, a pessoa que fazia o marketing, a agência dele era quem fazia o marketing de uma das maiores empresas de casamento aqui de São Paulo. Daquele maestro famoso. De um maestro famoso. E aí ele olhou pra mim e falou assim, Jean, eu concordo. Aí eu já, nossa, que legal, conte mais. Aí ele olhou pra mim, por que você não monta a sua então? Gente, é mais ou menos tipo isso. assim, eu concordo que os músicos ganham um pouco, mas eu não faço nada pra isso mudar. Porque tá, então monta a sua e paga melhor. Eu acho que... Eu vou discordar de você nisso. Claro. Eu acho que não é só o pagar melhor ou não pagar melhor. A gente escuta falar, acredito que você tanto quanto eu, há quanto tempo que você ouve falar que a paga é baixa? Há bastante tempo, desde sempre. Não importa se ela subiu 10 ou 20 reais, as pessoas continuam indo pelo mesmo valor. A classe, no todo, ela não se une. E por que não se une? Eu não vou por 200 reais. Cara, alguém na casa dele tá faltando alguma coisa que aqueles 200 reais vão fazer total diferença. E ele vai. E eu não acho isso errado, não, pra falar. Não acho errado. Mas aí fala-se muito de um órgão, né, que poderia gerir tudo isso, que as pessoas se associam a ele, pagam ali uma coisa anual lá, e que não ajuda em nada. Porque se de fato esse órgão funcionasse, ele trabalhasse para o bem dos músicos no geral, como ele tinha uma tabela anos atrás de precificação, ela nunca foi seguida. Ela não serve nem de base para nada. Porque o órgão não é atuante. Mas, maio, hein? Tá chegando. Ai, meu Deus, eu tenho uma semana. Maio tá chegando. A gente profetizou no nosso podcast que a gente teria o nosso grupo de casamento em maio. Talvez, tem uma semana, gente. Talvez não seja em maio. Você mas falou assim, maio ou junho? Maio, junho? Então, ok, junho. Tempo. Então, a gente quer ter o nosso grupo de casamento e que não vai pagar 120 reais por músico. Isso vocês podem ter certeza. Eu acho que não é só... existem uma série de questões hoje que acontecem para quem trabalha nesses eventos que não é só a paga baixa. É o jeito como o músico é tratado. É o jeito como ele é tratado, a forma como ele é abordado. Começa por aí, que normalmente é um amigo mandando para um amigo que mandou para um amigo que você chega lá, você não sabe nem que empresa que é. E aí tem essa questão... Chega e não tem partitura, não tem estante, não tem material. Você pode vir fazer o casamento para minha empresa, mas você traz o seu som, o seu microfone, o seu captador, a sua partitura do seu estante. O cara só fechou com a noiva, porque o resto é você que vai fazer. Então, assim, na minha cabeça e na minha percepção, é uma situação que ela foi se tornando abusiva com o tempo. Eu tenho uma situação pessoal que aconteceu comigo numa empresa que foi muito doida. Essa pessoa tinha uma empresa legal que fazia sempre as coisas ali na Rua das Noivas. Era muito legal ir lá e fazer as demonstrações. E essas demonstrações... Nossa, eu acho que eu já fiz vitrine para essa mesma pessoa. É a mesma pessoa, a gente já conversou sobre isso. Okay. E a gente fazia... Que é muita gente boa, inclusive, mas amigos, negócio à parte. Exato. Fazia as coisas e aí pegava as datas, né? Nem todas, mas algumas. Isso era legal. E aí começa como? Tananã. A pessoa me chamou para fazer os trabalhos, eu fui e fiz.
E aí começou assim, um ele pagou normal, 2 ele pagou normal, no outro ele, ai, poxa, não tem inteiro. Em vez de, sei lá, era 170, eu posso te dar 130? E aí no outro, ai, eu não tenho inteiro, em vez de eu te dar tanto, eu posso te dar tanto. Então começou a faltar. Sempre faltava uma coisinha. E a gota d'água foi eu chegar no evento, ele queria que eu tocasse Over the Rainbow, só que em cordas duplas. É que um não casamento. É que assim... Primeiro, que não é habitual de um violino tocar cordas duplas para Nesse tipo de coisa. Cordas duplas fazendo 2 vozes. Sim. E aí, assim, não só que não é normal tocar em cordas duplas esse tipo de coisa. Esse tipo de evento. E assim, e se vai acontecer, é bom avisar com antecedência. Porque nem todo mundo consegue tocar tudo em duplas assim. Não, você precisa se preparar em casa para estudar. Era uma música que eu descobri na hora da cerimônia. Cordas duplas, para quem não tá ligado, eu sei que o nome é meio autoexplicativo, mas você vai tocar 2 cordas do violino ao mesmo tempo, com o dedo preso ao mesmo tempo. Ao invés de fazer... Exatamente, você vai fazer, tipo... Algumas pessoas chamam de bichord, mas não existe bichord, tá? Bom, eu fiquei sabendo da música na hora que eu cheguei na cerimônia, porque eu não sabia nem o que ia tocar. Como assim você não sabia o que você ia tocar? Ele não falou o repertório. Ele falou, você não sabia o que ia tocar? Ele falou assim, vem que é tranquilo. Tá. Cara, se vocês soubessem o ódio que eu tenho disso, do vem que é tranquilo. Cara, fala, você tem o repertório. A noiva não te falou 20 minutos antes da cerimônia. Aí chega lá, então, a gente vai tocar a primeira de Mahler. Aí chegou lá, ele me fala assim, você pode ficar de pé ali atrás do noivo? Uhum. E eu já bravíssima, porque, até aí é normal. Não, atrás do noivo, na entrada, não é tão comum tocar no altar a cerimônia inteira. Uhum. Você toca com um grupo, não era o grupo de um lado e eu do outro. Mas até aí, beleza. Aí ele falou, é pra tocar tal peça. Eu falei, ok. Eu ainda brinquei e falei, faz em dó maior. Eu fui começar para passar antes da cerimônia, dele, não, mas eu quero em duplas. Eu falei, não vou fazer em duplas. Mas fulano faz. Eu falei, então na próxima vez você chama fulano. Uai. Então, são tipos de situação que a gente passa fazendo essa cerimônia. Hoje tem muitas empresas muito bacanas, muito sérias. Trabalho com algumas que são realmente, assim, é muito gostoso de trabalhar. Mas a gente já passou muito por isso, né? Você chega, tem um arranjo bonitinho. Nossa, isso que é a coisa mais gostosa do que fazer o cachê. Tá a estante montada, os micks montados quando é mic, os captadores prontos. Eu posso falar o nome de uma empresa que eu gosto muito de trabalhar? Musicata, do João. O João é um violista que escreve todos os arranjos da empresa dele. A Carol Duarte e a Thaís Gêmea Duarte trabalham com ele. Carol, se você estiver ouvindo. E é muito legal. Cara, você chega... E não é nem partitura, tem os iPads. Aí é outro nível, entendeu? Você não tá entendendo que o cara investiu na empresa dele ao ponto de você chegar e ter os iPads. E deixa eu vou chutar. Isso pode sair um chute errado. O quê? O cara investiu em iPad, tem os equipamentos legais, tem os arranjos legais. Ele paga 120 por músico? Nunca. Não. Mais? Bem mais, graças a Deus. Então você vê que não é. O cara investiu mais, tanto em equipamento, no trato com o músico, de estar preparado ali na hora que vai chegar. Gente... Vocês não estão entendendo. Tanto no cachê, em tudo. A gente chega para fazer os eventos da empresa dele, mesmo quando ele não está, sempre tem uma pessoa de fora com um ponto de rádio. Cara, vocês não têm noção. O tratamento de músico bem diferenciado. Bem diferenciado. Bravíssimos. Assim, se você já trabalhou com o João, deixa aqui embaixo. João, nós amamos você. É muito massa, velho. O trabalho dele é muito legal. Muito bem. Próximo comentário. E agora a gente tem que comentar menos de cada comentário, senão esse episódio vai ser o mais longo da história do podcast. Bom, aqui é um agradecimento que eu achei muito bonitinho, porque a Vanessa já mandou várias mensagens pra gente. A Vanessa, aqui tá escrito Vanessa PLC. É o episódio que foi feito com... Do Janderson, que quem não sabe, o Janderson é o Tony Stark brasileiro. Tony Stark o Homem brasileiro. de Ferro. Aí ela coloca assim, top demais. A gente é muito fã do seu trabalho como Stark. Parabéns e obrigada pelo carinho com meu filho. Highlander. Exatamente. Highlander é um violinista mirim que tá indo super bem, que eu acho que já mandou vídeos pra gente também. Já. E Highlander, um abração pra você. Quem sabe a gente faz um especial... Sei lá, Dia das Crianças, ou crianças, não necessariamente no Dia das Crianças. No mês das crianças, fazer alguns com crianças. Nossa, fazer só com crianças em outubro? Olha, tem a filhinha do Miguel, que eu queria muito Só com crianças em outubro? Pô, mas a gente precisa de quantas crianças? Quantas segunda, quarta e sexta tem em outubro? 3, 6, 9, 12. Dá pra conseguir 12 crianças.
destaque no violino. Eu gosto da ideia. E aí ela coloca assim, né? O Highlander, ele é fã do Jean, também acompanha as lives e aprende muito com ele desde os 6 aninhos. O podcast é top demais. Highlander e Vanessa e toda a família, um abração pra vocês e muito obrigado pelo carinho. Aqui, o Nico Alves faz uma pergunta. Como tirar os vícios das marquinhas no violino? Começa a escutar. Então, assim, muita gente só consegue tocar na cabeça deles afinado se tem as marquinhas, aquelas marquinhas lindas. Mentira, não são lindas, são horríveis. Vamos falar a real. Aquelas marquinhas horríveis que ficam no violino. Tem gente que só consegue tocar, só consegue ter a sensação de que tá tocando afinado, e é só uma sensação, porque não tá, se tiver usando essas marquinhas. Como que a gente faz para tirar o vício disso? Aprende a escutar o instrumento. Então, a primeira coisa é entender a dinâmica... adolescente aqui, gente. Entender a dinâmica das ressonâncias. Então, quando você entende, por exemplo, que tem algumas notas específicas, que quando você vai colocar, por exemplo, o terceiro dedo... Olha essa continuidade do som. Mesma coisa aqui. Tá vendo que continua o som? Se eu colocar o dedo um pouquinho mais pra trás, olha a mágica. Não tem continuidade do som. Se eu colocar mais pra frente, tem essa ressonância. A mesma coisa aqui. Então, quando você aprende a ouvir o instrumento, a sua marca ela passa a ser auditiva. É a resposta que o instrumento te dá. Então, o uso das ressonâncias é uma ferramenta para isso. Para você centralizar a mão e saber se a mão está no lugar correto. E quer ver um teste legal para fazer isso? Que é uma coisa que você fazia... Olha, eu nem estava aqui, eu já sabia disso. Que você fazia com os alunos bem no começo. Hoje faz um pouco menos. Venda seus olhos. Escuta. Ou faça no escuro. Esse teste das ressonâncias, tá? Que vai acontecer terceiro dedo na corda Lá, terceiro dedo na corda Mi, terceiro dedo na corda Ré. Tem outros dedos também, mas começa por aí. E outra coisa é, conheça o que você vai tocar. Cara, não faz o menor sentido você ir aprender uma peça, um concerto, um exercício, sem nunca ter escutado ele antes. Não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum. Então, escute. Você tem YouTube, você tem Spotify, você tem Deezer... Amazon Music, você tem, cara, um monte de ferramentas. Pode baixar na internet. Escuta. Porque no momento que você escuta, você adquire uma coisa que a gente chama de ouvido interno. Você escuta várias vezes. O que é o ouvido interno? É a memória para a altura dos sons. Então, se eu tocar, por exemplo, Parabéns a Você, mesmo sem marquinhas aqui, ó, se eu tocar Parabéns a Você para você, olha só o que acontece se eu tocar perfeito. Eu vou tocar perfeito aqui, ó. Perfeito, hein? Ai, que agonia. Você viu o que aconteceu aqui do lado? Mó cara de agonia. Na primeira nota que saiu, que não era o que ela esperava, já faz uma cara... meu Deus, o que é isso? É isso que acontece quando você tem o ouvido interno para alguma coisa. Você está escutando. Enquanto está dentro do padrão da sua memória auditiva, ok. Na hora que alguma coisa está muito fora, instantaneamente o seu corpo rejeita. Não é esse som. Só que só vai acontecer do seu corpo, o seu ouvido rejeitar um som, quando você conhece qual som que deveria ser. Exato. Tá? Então, é assim que você vai vencer. Não é um vício, na verdade. É meio que um vício, né? Então, é só assim que você vai vencer o seu vício, a sua necessidade de uma muleta. Porque a marquinha, ela é uma muleta para que você... Ela é uma muleta para que você não precise ouvir. É basicamente isso. E aí, vou te dar um conselho. Sei que conselho a gente não dá para ninguém, mas se você achar que serve para você ou para quem estiver ouvindo, aqui no YouTube do Violino Didático, se você voltar lá nos primeiros vídeos, tem quase que um curso inteiro ali, se você começar ali assistindo um por um, assim. De graça, olha que doido. R$0. R$0, assim como Tira a marquinha e começa ali. Começa ali. Se bem que lá eu ensino a colocar marquinha. Jean hipócrita, né? Jean hipócrita. Ele ensina a colocar marquinha e... Amadureceu a vida. Eu amadureci, exato. Tipo, existem boas estratégias que usam marquinha. Existem. Que fique muito claro. Existem boas estratégias que usam marquinha.
existem professores que sabem como utilizar isso, tem professores que não sabem utilizar isso. Tem isso Só que também. assim, olhando agora em retrospecto, existem sim boas estratégias que usam a marquinha no violino. Porém, entretanto, todavia, é para ensinar criança. E quando a gente tá falando criança, é criança tipo de 2 aninhos. De até, 6 talvez até aninhos. os 6, 7 aninhos. Então, usa-se até mais ou menos... Depois disso, não há necessidade. E assim, depois... E não é e marquinha a em todas as necessidade notas também, né? e a necessidade que tem... Eu vou explicar para vocês. Por que a marquinha? Isso aqui não sou eu que tô falando, tá? Não, Isso porque ele falou que não era pra gente vai ser curto de cada um. Alegria! Eu escutei isso de um teacher trainer. Eu não sei se ele quer que eu fale isso em voz alta, mas para quem sabe eu tô fazendo um treinamento... O que é teacher trainer? É um professor que treina professores. Igual você. Igual eu. Ok. Só que no caso ele é mais experiente do que eu dentro da metodologia que eu aplico, que é baseada na metodologia Suzuki. E aí surgiu essa conversa na nossa sala internacional, porque na verdade o curso está acontecendo nos Estados Unidos, só que como é online, eu estou assistindo daqui, né? Porque nós achamos um jeito, entendeu? E aí surgiu essa pergunta, tá, por que das marquinhas? E eu acho que nenhuma pessoa que escuta precisa de marquinhas, ponto. Se vai usar ou não é outros 500, mas eu não acho que ninguém que escuta precisa. Que consegue perceber as diferenças precisa. E aí ele deu uma excelente resposta do porquê usar a marquinha. Do porquê usar, não porque não usar. O porquê de usar a marquinha. Você usa a marquinha com os alunos para que os pais vençam argumentos com eles. Vençam brigas com eles. Então, por exemplo, a criança está estudando em casa e dentro da metodologia Suzuki, se aplicada de forma mais integral, vamos chamar dessa forma, os pais acompanham os filhos. Por isso que eu tô falando que é para criancinha. Marquinha é para criancinha. Os pais acompanham os filhos. E aí, beleza. O filho tá tocando e o pai tá lá, a mãe tá lá estudando junto com a criança. E aí o filho vai lá e desce um dedo em um lugar que não é a marquinha. E aí a mãe vai virar para ele e vai falar: opa, Juninho, olha o seu segundo dedo. Não tá na marquinha. É para isso que serve a marquinha. Para que os pais possam ajudar em casa. A colaboração dos pais. Em um primeiro momento, serve também para ter uma noção de onde são as coisas, de onde é a forma, de qual é o padrão. Em um primeiro momento. Logo depois disso, serve para que os pais possam ver se os filhos estão descendo o dedo no lugar correto e poder ajudar eles durante a prática em casa. Se o seu pai não está vendo a sua prática em casa, se a sua mãe não está vendo a sua prática em casa, para quem é a sua marquinha, querido? Querida? A pessoa tem... Então, assim, se você escuta a diferença de, tará, se você escutou que são 2 sons diferentes, você não precisa de marquinha. Tá ouvindo? Jean, pra mim, foi igual, então usa marquinha. Ou escuta mais. Mas eu vou contar uma coisa pessoal, assim, da minha experiência com violino. Eu era surda. Você era surda? Como assim? Pra mim, quando eu comecei a usar violino, não tinha diferença. Esses 2 sons, por exemplo? Sons, assim, eu era surda real. De tocar lá e si e não ouvir a diferença, não prestar atenção. Ele tá pegando uma água ali, gente. Obrigada. E a água mesmo, ó. Água. Tá escrito água, então é água. Deixa eu ver de onde é pra gente pedir o patrocínio. Nem sei de onde é. É Minalba, não? Não, essa não é Minal, vai ser Serras de Cunha. Serras de Cunha. Se vocês quiserem patrocinar a gente gosta muito das águas de lá. Bande água, Serras de Cunha. Então, assim, você não escutava. Eu não escutava. Mas isso com o treino, e eu estudei muito tempo repetindo nota. Uhum. E aí isso foi começando... É um bom jeito de estudar, inclusive. Um excelente jeito de estudar. E se você é surdo, estude assim. Porque você vai percebendo a diferença da nota que tá fazendo, qual vai ser o som da próxima nota. Eu não sei se isso é o termo correto, mas você cria uma... Isso é um fato e me ajudou muito. O meu ouvido não é absoluto, ele é obsoleto. E ele foi treinado durante muito tempo para ouvir... Não consigo perceber igual o Jean, pequenas coisas muito sutis, assim. Mas notas diferentes, se tá desafinado de fato. Treino auditivo. É o recurso auditivo. Você vai fazendo o treinamento e vai criando uma memória auditiva das coisas. E meio que um mapeamento mental de onde ficam os sons. Exatamente. De quais são as distâncias dos sons.
Vamos Mas lá. quanto mais você demorar pra fazer esse trabalho, mais refém de marquinha você vai ficar. E deixa eu te falar, o violino não tem nota só aqui, não. Até quando você vai tela no coqueiro. Até quando você vai ficar tocando aqui? Não tem nota só aí no violino, né? Então, e aí tem aquela galera que marca o violino inteiro. Aí, pelo amor de Deus, né? Gente, tem um adesivo que vende na Shopee, por favor, não compra. Pelo amor de Deus. Que é aquele adesivo que ele vem as marquinhas todas até o final do espelho. Eu nunca vi ninguém tocar afinado com você. isso. Tirando o Roman King. Não, Outra conversa, próximo comentário. Esse comentário é só... Eu vou só abrir, assim... Porque eu achei tão fofinho. O podcast da Juliana Cavalcante, coleguinha lá do Baca, Ju, beijo. Todos os alunos, ou 90% dos alunos dela do Bacarelli, vieram colocar. Comentar. Eu achei tão bonitinho. E aí tem uma que não é aluna dela, mas eu achei maravilhoso, que ela colocou assim: que professora mais linda. Joelma é nossa aluna. Eu sei, eu ia ter que falar no final. Desculpe. Tá tudo certo. Que delícia ouvir e suas gargalhadas. Parabéns, professor G, por sair da caixa. Só assim estou podendo estudar com melhor qualidade e profundo ensino. Eu achei de uma gentileza, de uma sutileza. Primeiro aos alunos da Ju, eu achei muito bonitinho eles virem todos. Nos comentários. Assim, vocês são maravilhosos. Diva, te amo, prof, não sei o quê. Gente, muito legal mesmo. Vocês, alunos da Juliana e alunos nossos aqui, tá? Vocês são os alunos que todo professor sonha em ter. Eu sou muito grato de ter os alunos do MJO e tenho certeza que os alunos da Juliana, que a Juliana é muito grata de ter os alunos e as alunas que tem. Então, vamos lá. Parabéns. O próximo é o Marcos De Lázari, do podcast do Marcos De Lázari. Esse J.R. Eder, eu não vou lembrar o nome dele, eu sei que ele me segue no Instagram e ele segue você no Instagram. Eu não o conheço. Ele é um dos caras que mais incentivou voltar a um formato parecido como esse. Porque ele já assistia todas as entrevistas que eu fazia no passado. Entendi. Então eu fiz entrevista com o professor Baldini, com o Drago, com o Carmelo, com o Augustin Hadelich, com uma galera muito legal. E ele via todos e comentava todos. E ele tá comentando em alguns podcasts também. Quase em todos. E sabe assim, Éder, muito obrigado, cara. É justamente esse tipo de comentário de não só alunos ou pessoas que estão no YouTube, mas de colegas de trabalho, porque ele é violinista também. Exatamente. Então, eu não o conheço mesmo. Eu sei que ele me segue, porque ele interage com algumas coisas da minha conta. E aí ele colocou assim: viu o professor Marcos tocar numa oficina de música de Curitiba a chacona de Bach em uma aula. E eu também tive a inenarrável oportunidade de fazer escalas com ele com um bozis e um esquema de terças e oitavas. Provavelmente o Marco não se lembre, mas tenho que deixar aqui registrado que o mundo é muito pequeno. Podcast maravilhoso. Abraços, queridos. Muito bom. É exatamente isso. Eu acho muito legal esse alcance. Isso pra mim é muito doido. Eu vou te falar, isso eu não esperava. Que o podcast fosse ter uma atração tão legal entre colegas músicos. Eu sabia que ia ter estudantes, iniciantes, talvez a galera intermediária. Mas assim, tem gente nos principais palcos do Brasil e do mundo, brasileiros, né? Assistindo o podcast. Essa é uma conversa que eu sempre... E não ouvindo um ou dois. Tipo, acompanhando o vários, podcast. Né? Eu sempre converso sobre isso com o Gê e com os convidados aqui, né? Porque eu fico nos bastidores, antes de começar a gravação de fato, né? Na minha concepção, quando a gente começou o projeto, foi exatamente de aproximar. Se você está aprendendo violino, se você já toca violino, se você já é profissional no violino, se você só gosta de violino, o podcast é para você. É pra todo mundo do mundo do violino. Exato. Se você gosta de violino por algum motivo, você vai ouvir e vai aprender alguma coisa. O podcast não é sobre nada além de... Tem que tomar cuidado. Violino / violino didático / Jean de Oliveira, vamos colocar assim. Okay. Porque as pessoas que estão ouvindo... Tem gente que não é violinista, mas tem a ver com a história do violino didático. Ou pode colaborar com a discussão sobre o aprendizado de música / violino. Eu tô só aqui com a minha adolescente que tá chegando em casa. Nossa, adolescente. Tem gente que vem para colaborar com a saúde de um violinista, Exato. De um músico. Mas é sempre voltar pensando, é interessante conversar com essa pessoa e colocar outros violinistas para escutar essa conversa. Eu sei que tem gente que tá aqui que nem violinista e tá tudo certo, que bom ter vocês aqui.
Mas no final das contas é o violino didático. Então a ideia é que seja nesse de alguma universo, forma vinculado e interessante para alguém que toca violino. Exato. E tem pessoas que nem violinistas são, mas que eu acho que seriam interessantes trazer para quem curte violino. Eu não vou citar nenhum nome específico, mas eu tenho certeza que tem violoncelistas, contrabaixistas, Sim, que violinistas tem. teriam curiosidade de ouvir. Maestros. Sim, inclusive vamos receber alguns, já recebemos alguns e vamos continuar recebendo. Amanhã tem um maestro que vem. Sim, que é violinista. Que é mesmo. violinista também, inclusive. E arranjador. Maravilhoso nos três. Exato. Faz muito bem. Prontinho. Aí a gente recebeu, falando de sair da bolha, a gente recebeu o Jonatas, que é o violinista no trem. Violinista no trem. E aí a Simone colocou assim: olha a importância de apresentar o mundo dos instrumentos para as crianças. Uma pena que as escolas tiraram as bandas e as fanfarras. É uma pena mesmo. Eu vou te falar que tem um comentário que tá mais pra frente, eu espero que a gente consiga chegar nele a tempo, que me deu uma bronca, uma boa bronca, na verdade, nesse sentido. Porque teve um podcast que eu falei uma coisa, que eu concordo com o que eu falei, tá? Não discordo do que eu falei, mas a minha visão estava muito limitada no que eu falei. Ai, Deus. E aí, Socorro. essa pessoa, ela me ajudou a expandir um pouco a minha visão sobre o que eu falei. Eu espero que dê pra chegar nesse comentário aqui. Mas se realmente não ter música de fato nas escolas, e ter instrumento nas escolas não é ter música nas escolas. Exato. Tem É muitas, diferente. muitas escolas têm os instrumentos lá, e às vezes até liberam pros alunos pegar e tocar, que já é legal, mas é diferente de Mas você ter aulas de música. O concurso até onde eu sei, se você é concursado, se você trabalha, comenta aqui para me informar, por favor. O professor de educação artística é quem dá aula de música na maioria das escolas. É. Em Goiânia tem um sistema legal das escolas, que são as escolas, como é que chama? Militares. Os colégios militares têm as bandas e fanfarras e eles fazem... Eu lembro de ouvir do meu apartamento a bandinha tocando. Bandinha, assim, tá? Não é no sentido pejorativo. É que as crianças tocando. Das crianças tocando. Eu achava isso tão legal, cara. Não tinha violino. É, porque banda sinfônica normalmente não tem violino nem fanfarra. Mas eu achava tem violino. massa demais, assim, porque não é o fato Mas é algum você... contato com música, Exato. pelo menos. Não, você não precisa aprender violino. É. Você precisa estar em contato com a Até música. porque a evolução natural é você chegar no violino. Começar num instrumento não significa que você vai ter uma carreira ali dentro. Também não é nem pra isso a ideia. Exato. Mas educa. Te E ajuda o a ter uma mais sensibilidade maior. Exato. E na minha cabeça, assim, a pessoa ela pode não seguir. Mas lá na frente ela vai ter um respeito por aquilo. Porque ela sabe que é difícil de tocar, ela sabe que é complicado de... Ela sabe que é trabalho. Exatamente. Então ela cria uma concepção de respeito. Que eu acho E que aprende a ser disciplinada, né? Porque a pessoa aprendeu um instrumento desde cedo, ela sabe como seguir o processo, como se trancar no quarto e resolver problema. Porque isso da música é isso. Eu não sei. Tem gente, Mentira. pessoas que não tocam ou nunca tiveram o contato com o instrumento, tem essa percepção que ela às vezes, dependendo do jeito como ela é externada, ela pisa no meu pé, que assim, essa pessoa nasceu tocando. É assim, nossa, eu queria ter esse talento, mas a pessoa nunca se trancou no quarto para tentar. E aí, quando tentou uma semana e não conseguiu. Deixa eu te falar o que aconteceu com essas pessoas que você tá falando que são talentosas. Elas não desistiram na primeira semana. Exatamente. Sabe aquela frase que o pessoal brinca nas redes sociais? Confia no processo? É. Cara, confia no processo. E faz. Então, assim... quando você tem contato com a música desde cedo estudando, você aprende a se trancar no quarto e resolver o problema. E não sair de lá enquanto conseguir. Inclusive, isso tem contexto com o comentário da Andrea. A Andrea Áurea é uma Nossa aluna também. uma aluna nossa maravilhosa. Ela acompanha todos os podcasts, todos. Eu sei que você vai estar assistindo isso aqui. Todos E a os gente podcasts. ama ver os seus comentários nos podcasts. Mesmo. E ela coloca assim, uma lição atrás... ainda no episódio do Jonathan, né? Ela coloca assim, uma lição atrás da outra. Esses podcasts ampliam a nossa visão do que é tocar violino, da expressão musical sem fronteiras, sem rótulos e com a missão de encantar as pessoas. Qualquer público, em qualquer lugar. Exatamente. Isso é fazer música. Exatamente. Saí de onde eu tava, Deus. Tá tudo bem. Socorro. Vai passando pro lado que chega. Peraí que ficou pequenininho, ficou grande demais aqui. Ok. Aí agora é um podcast com André Amaral. Aí esse, na verdade, é só um comentário da Vilma, do André, falando que ela mora em Taubaté, que ela frequentou a Fego Camargo, que ela conhece a Yara e o Denis, que são professores de violino lá, o que eram, não sei se ainda são, que ela já foi para Cremona visitar o Museu do Violino
e que a cidade é linda e cheia de lojas. De Que violino. maravilhosa. E é nossa aluna. E a nossa aluna. Super bem, frequentou lugares maravilhosos e é uma das nossas queridas alunas. André, a gente Maravilhoso. continue comentando que a gente lê todos, viu? Vilma também. É um porque o outro é da Outro Andrea. da Andrea aqui agora. Impressionante como o mercado para violinista é amplo. Sinceramente, esses podcasts abrem a cabeça. Muito legal a energia contagiante da Cami. Foi feito no podcast da Cami. Parabéns. E realmente, vamos falar daqui da galera que já veio. Nem vamos falar de quem já veio. Do que a galera trabalha. Tem gente que... Professor de universidade, vieram alguns. Trabalha dando aula em universidade. Tem gente que trabalha dando aula em universidade em Viena. Que é diferente, né? Não é... Tem gente que toca no trem. Gente que toca solo em casamentos no cartório, que é o caso desse da Cami. Sim. E que toca em eventos geek. Tem gente que trabalha com bandas. Tem gente que toca com banda. Tem gente que toca samba no violino. Tem gente que toca chorinho. Tem gente que toca chorinho no violino. Tem gente que dá aula online. Recebemos Tem algumas gente que pessoas faz que dão aula música online. popular, mas não de chorinho, de jazz, de blues. Tem gente que vive tocando em bar na Holanda e na Europa. Tem gente que toca jazz no Brasil, toca em festa de casamento e dá aula online. Tem... que mais? Que fala De que vibrar, diferente. começa a vibrar todo no começo. de coisa diferente. Luthiers. Gente que trabalha com violino, mas na construção do violino. E essa pra mim é a parte mais doida. Porque... Donos de loja. Donos de loja. De violino. Porque as pessoas, às vezes, não conseguem entender que, assim, por exemplo... Nossa, Jean, eu gosto muito de violino. Tentei aprender, mas não tenho paciência. Cara, você ainda pode estar ligado com o violino em outro contexto da sua vida. Você não precisa necessariamente se tornar um violinista. Gente que toca em casamento. Gente que escreve livros sobre violino. Professor Bozizio. Então, Maravilhoso. assim... Cara, tem um monte de coisa pra fazer. Tem gente que queria tocar violino e se encontrou mais construindo violino, ajustando violino. E tá tudo certo. Precisa de gente pra construir violino, no final das contas. Aí, falando na Simone, no podcast do professor Samuel, ela coloca assim, que ela amou a história sobre ele falar sobre os erros dele e o nervoso. E isso é uma coisa que as pessoas falam pouco, né? O Samuel Moreira de Mello, nosso colega, nosso amigo, ele tinha ou tem ainda, eu espero que tinha, uma relação muito complicada com o errar. Eu acho que é meio que superado, ou ele só é maduro e agora ele entende que faz parte do processo, né? Mas quando a gente conheceu ele, por exemplo, mais de 10 anos atrás, ele chegava a se bater no meio do ensaio, quando errava alguma coisa. Era A se bater assim, de tipo, parecia que eu tava dando uma chicotada nele mesmo. Gente, eu sentava do lado dele. Então, ele assim... errava e ele se batia. Imagine quando eu errava. Mentira! Não, mas ele olhava umas caras bem... Era bem... Então, assim... Errar faz parte do processo. Mas é que, assim, o Samuel, ele, ao mesmo tempo que ele não tolerava o erro dele e dos demais, mais dele do que dos demais, na verdade. Dele e dos demais, ele chegou onde chegou até agora e vai chegar cada vez mais longe por ter casca grossa. Porque a maioria das pessoas não tem essa casca grossa. Eles não toleram o erro. Eu tenho que ser perfeito. Então eu não vou fazer. Porque se eu for fazer... Jean, se eu for fazer, tem que ser perfeito. E a pessoa não faz. Você entendeu? Complexo, né? Tipo assim... Tá, deixa eu te falar um negócio. Feito, nesse caso aí de você que não tá fazendo, é melhor do que perfeito. Você quer pausar pra eu descer pra pegá-la? Não, vai lá, eu vou mandando bala aqui, ó. Vida real. Vida real, gente. Vida Adolescente real. chegou. Peraí que a mamãe vai abrir a porta. Então aqui, errar é natural, gente. Errar é natural e faz parte do processo. Então ele errava e não parava porque errou. Significa que ele não se frustrava? É claro que se frustrava. Ele se frustrava, eu me frustro, todos nós nos frustramos. Só que a gente continua, né? Porque a gente é adulto. Tipo, a frustração ela faz parte do processo de entender que não é assim. Como é? É de tal jeito. O que eu tenho que fazer para fazer de tal jeito? É isso, isso, isso. Deixa eu tentar fazer isso, isso. Não consegui. O que eu não consegui? Não consegui isso. Como que eu faço para conseguir? Assim, tenta.
consegue, não consegue. E vai fazendo. O tempo, meu amigo, é o que separa o talentoso do não talentoso, entendeu? Porque no final das contas, essa coisa do, nossa, que talentoso. Essa pessoa que tá se chamando de talentosa é só a pessoa que passou pelo processo. Mais rápido ou mais devagar, tanto faz. Mas ela passou pelo processo. O que você tá vendo é só o resultado do processo. Você não viu o que acontece em casa, você não viu o que acontece no quarto da pessoa praticando. Muito bem. Alguém comentou aqui, no podcast do Guilherme Ficarelli, que é fisioterapeuta e grande violoncelista. Toca violoncelo. A Vilma comentou: nossa, quantas informações preciosas de prevenção e saúde direcionada ao violinista. Amei. Nossa área de saúde e cuidado com a vida. Amei nossa área de saúde e cuidado com a vida. Parabéns, Dr. Guilherme. Minha filha também é fisioterapeuta, residente respiratória no Hospital das Clínicas. Como eu sou usuário de... Tudo bom, adolescente? Como eu sou usuário de fisioterapia e afins, hoje em dia eu entendo mais do que eu entendia na minha adolescência da importância do cuidado com o corpo. Você já chegou lá na frente. Porque eu era completamente displicente. Você respondeu esse? Sim. Eu não sentia dor pra tocar, então eu ia tocando, né? Então, até chegar um momento que deu tchutchu. E não tinha nada a ver necessariamente com dor, nem nada. Porque a gente acha que é só dor o problema, né? Não. Tipo assim, pô... dor é o estágio que... Não, é que assim, ocorre, né? é que dor é quando o tchutchu vem de forma física. Vem do físico para o físico, vamos chamar assim, né? Pela repetição, seja o que for. Então, muita gente, por exemplo, grandes violinistas, gente boa, tem tendinite, por exemplo. Ou no ombro, ou na mão, bursite, enfim. Porque aí tem a ver com a prática constante, talvez mais atenção do que precisa. Crises de bursite, horrível. Então, é normal. Acaba sendo, dependendo do meio que você quer seguir violinisticamente, é normal no sentido que acontece, não é normal no sentido de que é para acontecer. Exato. Mas é normal no sentido de qualquer carreira de alta performance, vamos chamar assim, você vai ter lesão, exatamente. Então, hoje em dia é legal ver que tem essa consciência muito mais do que quando a gente começou. Sim. Da importância de cuidar do corpo, de fazer fisioterapia com alguma regularidade. Quando eu tive crise de bursite, eu fiquei mais tranquila porque eu conhecia sobre consciência corporal, por exemplo. Porque eu fiquei bem desesperada. Mas aí, quando o problema é físico, nesse sentido de tendinite, bursite, levanta a mão pro céu. Porque pode ser outras coisas. Você pode ter inflamação... Eu não vou saber os nomes, mas tem uma inflamação que dá Cara, eu posso estar falando uma grande besteira agora. Mas o sintoma que acontece, por exemplo, em algumas pessoas, é ter um movimento descontrolado porque tem um caminho neural que está desgastado e não é distonia. Porque se eu não me engano, Vengerov teve isso em 2010, 2008, por aí. Que basicamente é como se estivesse dando choque e o dedo como se fosse reage sozinho. Chama lesão do movimento repetitivo também, não é? Não é lesão, aí que tá. É um negócio neurológico também. E aí, alguns violinistas às vezes teve isso. Eu lembro que o professor Carmelo de Los Santos, uma época, ele tava com menos sensibilidade. Se eu não me engano, era no quarto dedo. Gente, não sentir o quarto dedo tocando violino. Pensa num jogador de futebol. Vai lesionar o joelho, etc. Isso todo dia. E chega uma hora que ele se lesiona. Lesionar pode acontecer, mas se você se lesiona sempre, ou se acha que está se lesionando sempre, tem alguma coisa errada. Então... O que eu estou dizendo aqui, nesse caso eu não estou nem falando de lesão. Porque lesão é bom no sentido de que tem um sintoma muito evidente e você vai tratar e vai melhorar na maioria das vezes. Né? Vai voltar ao normal ou vai melhorar na maioria das vezes. Quando é um negócio desse, tipo, neural, o buraco é muito mais embaixo. Ou psicológico, porque às vezes pode ser psicológico também. Eu ia falar agora. E existem problemas... Vou chamar de problemas que não necessariamente são problemas, né? Mas a pessoa ter crise do pânico, crises de ansiedade. Eu tive uma crise do pânico para tocar. Crise, assim, eu tenho um amigo que chama Deverson Corrêa, que está no Canadá agora, que se não fosse o Deverson nesse dia para me segurar e para me dar o apoio que eu precisava, com toda certeza, naquele dia eu tinha quebrado o meu violino. Eu fui tocar para Clara Jumi Kang, que é uma... violinista super famosa. Que eu sou completamente apaixonada.
E aí eu estava em Trancoso, no festival onde ela também estava, e fui tocar pra ela na sala. E eu ia tocar o... O Rei da sonata da partita 3. Já tinha tocado pra todo mundo ouvir. Parei o Wellington, pro Wellington me ouvir, o Alê, tinha tocado pra todo mundo. E aí, quando eu cheguei na sala pra tocar pra ela... Todo mundo sabe quem é o Wellington e o Alê. Ah, desculpa, o Wellington Rebouças, é que são colegas nossos. O Wellington Rebouças é um violinista do Teatro Municipal de São Paulo. E o Alexandre Brito. E o Alexandre Brito é um violinista que ele todos os cachês que tem em São Paulo, o Alê tá. E ele é super legal, super bacana, enfim, já me salvou várias ocasiões. E aí, já tinha tocado pra eles, né, pro pessoal. E aí, fui tocar na sala. Quando eu coloquei o violino pra tocar, eu tive um branco que eu não lembrava como tocar violino. E não é assim, tá, Nani... Não, eu não lembrava... Deu um branco na minha cabeça, tipo, deu tela azul, tudo... E eu não sabia como segurar o arco, meu arco começou a fazer assim, eu comecei a tremer. Na hora o Cazuza viu, que eu chamo ele de Cazuza, né? Na hora ele viu, ele veio até mim, daí ele já me segurou, tirou o violino da minha mão. Eu não conseguia andar, eu não conseguia falar. E só tremia, assim, tremia. Aí ela veio conversar comigo. Ela é maravilhosa! Ela veio conversar comigo enquanto a gente estava tomando café, quando eu consegui me acalmar, lembrar quem eu era, onde eu estava, o que eu estava fazendo. A gente conseguiu conversar e eu consegui tocar pra ela depois no hotel. Mas, assim, foi horrível. Foi horrível. E era completamente psicológico. Então, a importância de cuidar da saúde 360. Física e mental. Fisioterapia, fazer exames. Você sentiu que tem um movimento estranho que você não está controlando por qualquer motivo? Vai no neurologista para dar uma olhada. Faz massagem, fisioterapia com alguma regularidade, se você pode. Eu sei que assim, esse tipo de coisa é caro para algumas pessoas. Mas se você está vivendo disso, né, de música, você meio que está ganhando dinheiro com isso. E se você não fizer isso, você vai parar de viver de música rapidinho. Exatamente. Eu tenho uma frase maravilhosa que é: você é pago para fazer o quê? É tocar. Se você não está conseguindo tocar... Exatamente. Então, assim... Você não está rendendo no seu trabalho, né? Então... E você que está começando do zero, já vai aprendendo atento. Porque, assim, dor física geralmente é apertar demais. Não precisa apertar tanto. Tensão demais também. Nervosismo de tocar normalmente é insegurança. Por que você está inseguro? Exato. Por que você está inseguro? Crise do pânico, porque talvez você só está com problema. Porque você pode estar inseguro, por exemplo, porque a pressão na aula é muito grande. Ali no meu caso, depois eu fui buscar ajuda, claro. Mas a Clara, pra mim, ela é uma representação de sonhos. Pra quem não conhece a Clara Jimmy Kang, ela tava no Rainha Elizabeth, ela tá em todos esses grandes concursos. Ela é uma hiper violinista. E eu já tinha acompanhado ela já no concurso. Então foi um desmaiado de fã. Tipo, viu o Fiuk na frente. Nossa, não, eu já vi, a minha reação não foi essa. Não, no seu caso o Fiuk era a Clara Jimmy Kang. E assim, gente, eu tava extasiada com ela. Então, o tocar pra ela me deu, meu Deus, eu não posso falhar, eu não posso errar, eu tenho que... Pode! Vocês podem errar! Pode errar onde vocês quiserem, você pode errar. Na nossa profissão, ninguém morre quando erra. Ah, não? Não. Se eu tocar uma nota errada assim... Nada acontece. Não para e aí todo mundo morre? Não? Não. E sabe aquele colega que você tá com medo de, nossa, lá não sei o que, comeu uma nota, sabe esse colega? 2 dias depois, ele nem tá lembrando que esse concerto aconteceu. De tão importante então, quer dizer que o concerto que eu sentei com meu coleguinha aqui, eu comi 2 notas que elas caíram lá embaixo do meu pé. Assim. Ninguém lembra mais. Obrigada, Deus. Cara, olha só o privilégio de fazer música. Música é uma arte que só existe enquanto está existindo. Depois de existir, ela não existe mais. Tem uma pessoa que a gente conhece, posso citar o nome? Talvez, não sei o que você vai falar. Ela fala assim que a música... Cara, quando ela falou isso pra mim, minha cabeça fez assim... Como que é? Explodiu. Esse é o barulho de explosão? Como que é o barulho de explosão? Não! Volta pra você ouvir aqui. Tá. Ela falou assim que a música é a única coisa que acontece na hora. Você não pode parar um concerto e pedir pra voltar pra você tocar a nota que você errou. Não, de jeito nenhum. Ou pra que aconteça aquilo novamente, pra que seja bom novamente. Então, pra aproveitar sempre o que a gente tá fazendo. Isso mudou muito a minha concepção sobre muitas coisas. Principalmente, a gente tá falando de casamento lá atrás, né? Isso de me preparar pra tocar em cerimônia, por exemplo. Você não pode pedir pra noiva, peraí que eu errei uma parte aqui, volta aí pra eu Faz o menor sentido.
ela acontece na hora. A vida tá ali acontecendo. Não tem como você voltar e fazer de novo, né? Então, mas é uma professora bem bacana. Muito bem. E aí, agora a gente vai ter que acelerar, porque é o seguinte, nós estamos gravando isso aqui no dia 25 de abril, que é quando um amigo muito querido nosso, Vini Mendes, vai solar, está solando, né? Não sei que hora você está vendo isso, mas solou no dia 25 de abril o concerto número 3 de Mozart em Santos. E nós estamos em Cotia. Então já estou aqui arrumada, porque vai terminar a gravação, a gente vai entrar no carro e sair correndo. No podcast do professor Willer, diga... A professora Patrícia Santos, exatamente, a professora Patrícia Santos, ela escreve assim: sou muito fã do Willer, desde o tempo que foi meu aluno no Colégio Adventista de Salvador. Ele sempre foi um menino admirável e querido. Amo muito. Desejo muitas bênçãos para a sua vida. O Willer é um... Cara, não tem nem o que falar do Willer, porque ele é e sempre foi, desde quando conheço, uma pessoa muito, muito, muito querida. Então eu vou acelerar nós somos fãs do Willer. Willer, a gente gosta muito. Todo mundo é fã do Willer. E eu vou falar, a gente gosta muito, mas assim, a gente ama você de verdade. Dá licença. Só abrir um parênteses aqui. A Elizabeth Navega colocou assim: que top essa surdina de papel no podcast da Cami. Nós ensinamos a fazer uma surdina com papel que vocês têm em casa. Vai lá e assiste. Se você não sabe como fazer surdina, corre lá que você sabe fazer uma de papel agora. Deixa eu ver esse. Calma. É o podcast da Eliana. Quem comentou foi a Simone. Isso mesmo. Ela comentou assim: o MJO é mais que um curso. Cheguei toda torta com vícios de postura e mãos e pés. Já me colocaram na UTI, mas agora estou com uma boa postura, bom som. Realmente são doutores. Não deixaram meu sonho de tocar violino morrer. Agradeço a todos, em especial o médico-chefe de Oliveira. Adorei seu comentário, Simone. Saiba que é um prazer poder trabalhar aqui com você no programa. Então, se você tá violinisticamente doente, vem pra nossa UTI que a gente te conserta. Eliana Barreto, no podcast do Thiago Rosa, ela coloca assim: eu amei a frase que o Thiago disse. Que as pessoas entendem ao seu respeito é mais responsabilidade sua do que dela. Agora, manter a calma em momentos conturbados é um grande desafio. Eu tô apanhando pra aprender isso, Eliana. Todos nós, Eliana. Fica tranquila. Deixa eu ver o que mais aqui. O comentário da Nanda, que eu achei super bonitinho. A Nanda é uma aluna nossa também, a Nanda Freires. O arroba dela é Decore Comigo, Nanda Freires, no YouTube aqui. Nossa, no podcast do Guilherme Ficarelli, né? Ela coloca: nossa, isso que o Dr. Guilherme disse sobre quem é apaixonado por música não consegue ficar sem é surreal de verdadeiro. Eu sempre fui apaixonada pelo violino desde pequena, quando eu vi pela primeira vez na TV. E depois de 25 anos, quando finalmente pude estar frente a frente com o violino. E hoje, enfim, estou aqui realizando meu sonho de aprender a tocar com essa equipe maravilhosa da MJO. Maravilhoso. Cara, uma vez picada pelo bichinho do violino, já era, meu amigo. Já era. Que bom que você foi picada, Nanda, e que bom que você tá aqui com a gente agora. O J.R. Eder. O Eder. Eu não sei se é Júnior Eder, se é eu acho que é Eder Júnior. Não sei. Depois você conta pra mim aqui, por favor. Eu acho que é Eder Júnior. É o podcast comigo, gente! Rapaz! Olha só, ele colocou assim: muito bom, pena que passou rápido. Parte 2 com ela falando sobre a parte de luteria sai quando? E aí, sai quando? Eu vou te falar que é mais fácil a gente gravar podcast com outras pessoas do que nós dois juntos. É incrível, a gente mora junto. Esse daqui a gente só tá gravando porque na nossa programação não tinha como não gravar. Exatamente. Porque todos os outros podcasts já estão programados. E amanhã tava sem podcast gravado. E na verdade, era pra ter sido gravado esse episódio ontem. Ontem era dia que estava na agenda de gravação do podcast. Mas aí não aconteceu a gravação. Mas tá acontecendo hoje. Tá acontecendo hoje. Mas eu quase achei que eu ia ter que antecipar episódios já gravados pra tapar o buraco. Não, porque o 50 é o 50. A gente tinha combinado. O que é combinado aqui é combinado. Ok. No podcast do professor Gustavo, do Cello Didático. Vários alunos dele vieram comentar. Vocês, alunos do Cello Didático, são maravilhosos. O J. Moura colocou assim: duas maravilhas... É o Joseleno. É Joseleno? Uhum. Tá aqui. @ é J. Moura. Ele coloca assim: duas maravilhas da pedagogia das cordas. O Joseleno é um dos alunos maravilhosos que nós temos. Nós temos muito prazer de ter o Joseleno com a gente. E ele também é aluno de cello do Cello Didático. Que legal! E eu fiquei sabendo que ele tá tocando bem os dois. Meu Deus! E que ele é bacharel em harpa.
O filho da Ana Cláudia também faz cello didático. Ana Cláudia Bife é nossa aluna. Nossa aluna. Cara, olha que salada. Que salada gostosa. Bom, né? É tipo assim, nossa, e o filho da Neide que estuda violino, que não sei o quê. Nossa, que legal, porque o filho do Jorge tá estudando violino. Souza Davi, no episódio do Vini Mendes. Que é quem nós vamos ver daqui a pouquinho. Ele coloca assim: agradeço a vida por me proporcionar conhecer e ser amigo do Vini. Parabéns pelo importante trabalho, Jean. Que todos possam ter acesso ao ensino musical. Amém. Ter o Vini na vida realmente é um privilégio. E eu nem vou dizer que é um privilégio pra todos, porque o Vini é dado, ele é de todo mundo. A esposa do Vini ouvindo isso assim, ó. Ter acesso ao Vini é um privilégio pra poucos. Não, é pra qualquer um que manda uma DM pra ele. Inclusive, eu falo agora, se você assistiu o podcast do Vini e gostou, vai lá no Instagram dele, a Porrinha, manda uma mensagem pra ele, assim, vim pelo violino de idade. É Vini Mendes, acho que é o... Exatamente, é Vini Mendes. O Instagram dele. Cara, o da Ana Cláudia não é... É um outro comentário que eu selecionei, mas vamos nesse aqui primeiro. Que é... Acho que é esse aqui. No episódio do Elias... Nosso aluno também. A Magda, que também é nossa aluna, coloca assim: paz de Deus, irmão Elias. Eu não vejo a hora de aprender e que liberem logo as irmãs no Brasil a tocarem também outros instrumentos na igreja. Deus abençoe. Magda é um aluno nosso, o Elias, nosso aluno, Magda, nossa aluna. E são da igreja da CCB, que é a principal escola querendo ou não, é a principal escola de música erudita do Brasil. E estamos todos nós na torcida para que liberem logo para as mulheres poderem também. Inclusive, se você não está entendendo sobre o que a gente está falando, vai lá e assiste o episódio do Elias, porque o Elias não mora no Brasil, ele mora na França. Onde na CCB as mulheres tocam. Exato, em Portugal as mulheres tocam, na Angola as mulheres tocam, na Argentina as mulheres tocam, mas no Brasil não. E aí pode ter as desculpas que for. Elas só colam aqui no Brasil, porque nos outros lugares do mundo essas eu li alguns comentários sobre isso em outros lugares, mas a gente pode fazer outro podcast só falando sobre isso. Aí vem um outro comentário que foi no meu podcast. Ai, que legal. Me senti famosa me vendo aqui agora. Que é o comentário do Thiago Rosa. Thiago, ele coloca assim: é muito legal a história, né? A nossa geração atual são separadas por um oceano de Nutella, né? Quem quer, faz. Eu achei maravilhoso o comentário. Se você quer entender sobre o que ele tá falando dessa geração Nutella, você tem que voltar lá no primeiro episódio que... Eu vou dar um resumo pra você não precisar voltar 300 episódios, que é os que a gente vai falar aqui. Professora Amanda sacrificou tudo pra vir pra São Paulo, praticamente. Com 17 anos. Ela veio pra Ela era de Aparecida, morava em Aparecida, e veio pra São Paulo com R$200, um violino e um sonho. Que era viver de tocar violino. Quando eu escrever o meu livro, esse vai ser o nome: R$200, o violino e um sonho. Ou um violino, R$200 e um sonho. Tem que ver qual ordem que soa melhor, né? Um violino, R$200 e um sonho. Eu acho isso maravilhoso. E aí... E hoje... E andava pra ter aula, e morou na favela pra ter aula, e não sei o quê. E assim, tem gente que... Ainda mais com o projeto Bacarelli, né? Que tá ali, literalmente, que acontece na favela, ou próximo à favela, que muita gente consegue oportunidade graças a isso. Não é todo lugar que teve isso. A professora Amanda, ela veio de uma situação ao contrário, porque ela estava numa situação razoavelmente privilegiada em Aparecida. Bem privilegiada, na verdade. E bem privilegiada em Aparecida. E aí ela foi pra favela estudar violino. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E eu acho que é legal pontuar que assim, eu sempre vou falar isso. Eu não gosto de romantizar, porque eu acho que não deveria passar por isso. E não acho que as pessoas tenham que fazer o mesmo. Eu acho que hoje as coisas são muito mais fáceis. Mas o que o Thiago tá falando é sobre, tipo, beleza, tem que ser mais fácil. Lógico, mas a galera não vai entender isso nunca. Mas a galera... Nossa, a minha aula online é daqui a pouco, né? Nossa, hoje não tô com vontade, não. É mais ou menos isso. Gente, quem quer dar uma desculpa e quem quer dar um jeito. Quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Porque tem gente que quer, mas gosta de dar desculpa. É bom em dar desculpa. Nossa, tem uma frase que eu escutei que é... Geralmente, quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. É isso. Exatamente. E assim, você pode dar desculpa o que for. Aí você tem que pensar no que a Faquinete estava conversando com a gente, né? Eu quero estudar violino. Quanto você quer estudar violino? Você quer mesmo? Você quer mesmo. Se você quer, o que tá te impedindo? Eu tenho que ir até a casa do professor. Nossa, que sacrifício. Poxa, irmão, ou eu tenho que seguir o passo a passo online do professor.
Eu tenho que seguir o que o professor tá falando. Eu não posso aprender por mim. Eu escuto o que ele falou. Isso, bate na mesa que a galera dele vai ficar muito feliz. Eu não posso fazer o que eu quero. Eu tenho que ouvir o professor, sabe? É umas coisas assim, gente, ó... Faz o que... Assim, até a gente tava falando de uma pergunta que de vez em quando chega, né? Qual é o jeito mais rápido de aprender violino? 3 jeitos. Eu vou dar 3 jeitos pra vocês. Anota. Anota. Ó, Casimiro, anota. O jeito mais rápido de você aprender violino bem. Primeiro jeito. Se você confia no seu professor, segue as instruções que ele tá te passando. Segundo caminho. Se você não confia, troca de professor. Terceira, se você não tem professor, arruma um professor. Esses são os 3 jeitos mais rápidos de aprender violino. Não tenho como arrumar um professor. Tem curso gratuito do Curso Violino gratuito Didático, do vai Violino ficar o link aqui Didático. embaixo. É E mais ou menos nesses isso. você confia. Plim! Mas se você tem acompanhamento individualizado da nossa equipe, todos os seus vídeos vão ser respondidos. Que inclusive foi o primeiro comentário que a gente leu da Isabel, que tinha o sonho de tocar violino e no último lançamento fez o quê? Tocou violino, olha só. Exatamente. Joyce no episódio do Renato. Joyce, eu não sei se você vai estar assistindo isso. Eu sei que a Joyce é a Joyce Machado, porque eu a conheço, é uma colega de trabalho. Até falei pra você que eu ia contar quem era, né? Uhum. A Joyce é a pessoa mais legal que eu já trabalhei na minha vida. Rapaz. É, mesmo. A mais divertida. Ela é tipo o seu Vini, só que agora ela mora na Suíça. Joyce, volta, por favor. E ela é filha... Volta não, pra gente ter casa pra ficar aí quando for pra Suíça. É isso. E o pai dela é o seu Osmar, que é o montador de todas as orquestras de São Paulo. Rapaz. E aí eu Então conheci... tem que montar a orquestra? Como assim? As A cadeiras. orquestra é tipo Lego? Mais ou menos isso. Antes da gente subir no palco pra ensaiar, no espaço, tem as cadeiras, as estantes, e tem sempre uma pessoa que faz isso, coloca Que é responsável por as partituras. E o seu Osmar, ele não faz só isso, né? Ele faz locação desse tipo de trabalho. Ou seja, é bem legal. Eu trabalho com ele em outros lugares, eu acho ele sensacional. E aí eu descobri que a Joyce era filha dele, a gente já trabalhava junto. Essa é a parte mais legal. E pense numa pessoa com uma energia, com alto astral. Sabe aquela pessoa que você conversa com ela 5 minutos e já tá bem? Uhum. Ela é maravilhosa, maravilhosa. Ela tinha o jeito dela de tocar violino, que na época... O jeito dela de tocar violino, como que era? É porque assim, quando a gente estuda violino erudito, as pessoas não aceitam quando você começa a fazer uma firula, quando você quer improvisar alguma coisa, quando você quer tocar um chorinho. Hoje é mais comum. Normal, Cara, isso há 15 anos atrás, 10 anos atrás, 12 anos atrás, imagina, você fazia as pessoas ficavam assim, ó. Não tá escrito na partitura isso aí, não. E aí ela tinha um estilo de se vestir meio mais livre, mais riponga. Vou falar assim, Joyce, me perdoa, tá, amiga? Riponga. Ela usava uns brincos de pena, umas saias, umas roupas mais soltas, mais... Mas eu achava divertidíssimo, divertidíssimo. E ela era assim, e ela gostava de tocar umas coisas diferentes, mas as pessoas não tinham cabeça, maturidade de entender que ela... As pessoas ou você? Eu sempre dei mais sentido pra ela. Ok, não só pra saber. Eu não sei. Né? Não, imagina, a Joyce é maravilhosa. Mas aí as pessoas falavam assim pra ela, pra você? Falavam. Ok. E não só isso, as pessoas com qual ela teve aula também não entendiam isso. E aí meio que massacravam ela. Gente, as pessoas... Antigamente, os professores antigamente não tinham pedagogia para ensinar, porque não eram professores. Não eram professores, eram violinistas fazendo bico de professores. Grava bem isso. Você estudar para dar aula é diferente de você tocar violino e fazer um bico de dar aula. Sim. Ponto. Ela não passou pela mão de professores, isso é um fato. Ela passou pela mão de violinistas que faziam bico de dar aula. Porque ela tinha algo, e isso é uma coisa que ela relata, a gente já conversou muito sobre isso, ela tinha problemas de técnica que ela queria resolver, mas ao invés dos professores falarem para ela assim, olha, aqui na sua mão tá muito legal, mas se você fizer isso vai ficar mais? Não, era, tá errado, corrige isso e tal. Mas não fala o que é isso, não fala o que tá errado, então exatamente. a experiência dela com o violino não foi muito legal. Mas aí eu vou trazer ela pro MJO, Joyce. Cara, feio. E aí ela colocou assim, do Renatinho, porque nós somos tudo da mesma época ali, entendeu, galera? É mais ou menos isso. Ela, cara, eu amei essa entrevista, fiquei mais fã ainda, muito bom. Jean, virei sua fã desde que conheci o canal há pouco tempo. Por acaso, porque vi algo, não me lembro que é exatamente relacionado ao violino, no Insta da Nana. Daí a curiosidade me trouxe até aqui, enfim. Curto pra caramba o jeito que você conduz as entrevistas e o canal é tão útil e tão maravilhoso que só me faz ter a certeza de que eu não sei nada e não toco nada.
Não fui tão bem direcionada e sou lenta para entender as coisas. E quando a chance surgiu, eu já estava com a estima violinística lá no pé e larguei tudo. Whatever. Estou amando aprender tudo de novo. Beijão pra você e beijão pra Nana. Joyce, vamos levantar essa estima. Exato. Vamos alçar esses voos. Isso foi eu comecei a ter uma conversa com ela no Instagram sobre isso. Eles não usam muito o WhatsApp lá, então as conversas são mais por outras redes sociais, né? Pode falar. E tem um pouco disso, né? De as pessoas não conseguirem, às vezes, falar o que precisa de fato ser falado. Foi a Joyce que comentou da minha risada em um outro podcast? Foi, eu acho que foi. Eu acho que eu deixei. Ela falou que a sua risada é gostosa. Porque teve um podcast com o professor Cláudio Cruz que alguém comentou assim: não gostei desse reporte. Você separou esse comentário? Separei. Você falou? Separei. Então a gente vai chegar lá. Mas vamos rápido, porque... gente, fica com a gente aqui no podcast inteiro, mas a gente tem que ter compromisso daqui a pouco. O da Ana de Oliveira, a Aldênia coloca assim: eu tava vendo a sua playlist da primeira aula de postura e achei muito legal. Aqui nesse canal tem os podcasts, mas pra você que tá aprendendo violino, no canal do YouTube, né, no Violino Didático, talvez você esteja ouvindo em outro lugar, no canal do YouTube do Violino Didático tem mais de 400 aulas de violino de graça lá. Esse eu não sei se eu vou citar o nome. Primeiro eu vou ler o comentário, tá? Ele fala assim: a música foi muito pouco. Parece que o cara não gosta de tocar. E avisa que ele tem que ficar e falar próximo do microfone. Tá melhor assim, Juraci? E o programa, o podcast é pra gente conversar. Se você quiser ouvir mais do trabalho dele, do Jean, você pode acompanhar no Instagram e aqui no YouTube mesmo. E o do Elcio, ele é do Terra Celta. Você pode procurar aqui no YouTube mesmo, Terra Celta. Você vai ver ele tocando em vários shows. O cara é fera demais. Exato. Dá uma pesquisada. E assim, aqui também acho que... Tudo bem, a pessoa quer ver tocando. Mas todas essas pessoas que a gente chamou aqui, literalmente, se você abrir uma aba do lado do YouTube e procurar o nome dela e o nome do instrumento, vai ter vídeo da pessoa tocando. Ou Exato. Se for aluno nosso, tá nos nossos vídeos especiais, tá no nosso Instagram. O podcast, a ideia é que seja uma conversa sobre o instrumento. Que às vezes a pessoa vai tocar alguma coisa pra ilustrar e tal. A gente conserta em Mas outro lugar. Conversa. Não é bem uma conversa. O do Rafa, o pai do Rafael Duarte, que é um dos alunos da MJO, a gente conversou... O pai não é aluno, é o Rafael. O Rafael é um dos alunos da MJO. E o pai dele toca sanfona. A gente descobriu aqui, acordeon, a gente descobriu no podcast. E brincou com isso, né? E aí o pai dele comentou no podcast assim, aqui é o orgulhoso pai do Rafa. Eu aceito o desafio de fazer uma dupla acordeon e violino. Bora lá. Agora queremos ver esse vídeo aí. Nós estamos esperando, tá? Sobre o podcast do Lucas Ávila. A Joelma Souza coloca assim: isso aí, a música Resgatando Almas. Que legal ver a pessoa dar a volta por cima e seguir. Bravo. Lucas passou por poucas e boas e tá aí tocando numa das principais orquestras do país. Francisco colocou assim: que tal deixar o microfone com a Amanda durante o podcast? Ela interage muito ideia. E nós, os ouvintes, não conseguimos entender direito o que ela diz. Oi, tudo bom? A gente vai colocar. Isso é uma... Você vê quando o feedback vem de um jeito... Quando a pessoa sabe entregar o feedback, né? Pois é. Não é assim, parece que nem gosta de tocar, pega o violino. Não é isso. Olha, a gente gosta... É brincadeira. Não é brincadeira, não. Aprendam a dar feedback. A galera não sabe falar, velho. A galera não sabe falar de forma educada. É incrível. Não precisa bater. Então aqui, você vê a diferença do Lorde, entendeu? A gente gosta de ouvir os comentários da professora Amanda. Será que poderia colocar no microfone para ela? Vai rolar. Vamos colocar no microfone para a professora Amanda. A gente tá trabalhando nisso. Agora, um comentário muito especial no episódio do Luiz Mascaro. Professor... Alejandro Drago. Ele coloca assim, ô branco! Deve ser o apelido do Luiz. Ele coloca abraço. Obrigada, meninos, pelas lembranças. Essas memórias me levaram para um tempo de muito entusiasmo e beleza. Vou pro Brasil em junho tocar com um quarteto da cidade de São Paulo. Tomara que a gente possa se encontrar. Grandíssimo abraço. E, vou te falar um negócio. Será? Ao que tudo indica, teremos algo muito especial que jamais aconteceu nesse... No podcast não vai dar pra saber. Talvez a gente comente sobre no podcast, se der certo, né? Mas acompanhe o Instagram do Violino Didático, porque nessas datas aí de junho vai ser fechado um grande looping do Violino Didático de uma frase que o professor Alejandro Drago proferiu há 7 anos atrás. Caramba, 7 anos atrás, tô ficando velho. Professor Alejandro Drago proferiu uma frase sobre o Violino Didático 7 anos atrás. E nós estamos
vendo a possibilidade de tornar essa frase real em junho. Estamos vendo a possibilidade, significa que vai ser real. Isso aí. Acompanha aí. Isso aí, entendeu? Paloma Pitaia, maravilhosa, estava com a gente aqui no podcast também. Se você não assistiu, também você pode voltar e acompanhar lá a entrevista dela. Eu vou falar entrevista porque é mais fácil que conversa, mas é uma conversa. É podcast, não é entrevista, é conversa. Tô brincando. No início eu me chateava quando ela falava entrevista, mas tá tudo bem. Entrevista, podcast, como vocês quiserem chamar. Como você, em alguns momentos, pergunta coisas... Da vida da pessoa? Tanto faz, gente. Chamem do jeito que vocês quiserem. Igor colocou um comentário assim. Igor é aluno do MJO. Nosso aluno. E ele também está na comunidade de professores. Ele coloca assim, muito bom esse episódio. Além de tocar muito bem, é bem interessante o lado da composição da Paloma. Falando de Santa Maria, também é incrível Iva Giraca. Inclusive foi iniciado no violino pela Maria Wilfred. Além de Spala da Camerata de Florianópolis, que toca violino em uma banda de metal. No One Spoke. Então, assim, gente... Maravilhoso. Uma pessoa... Pra quem não e o sabe... Igor, aparentemente, é uma enciclopédia humana, porque em vários episódios ele acrescenta coisas, assim, de informação riquíssimas. Né? Se a gente falou de alguma coisa num podcast e vocês são tipo Igor, vocês têm mais informações sobre aquilo que a gente tá falando, deixa nos comentários. A gente sempre adora ver e acaba agregando pra gente também, inclusive. Esse episódio que eu vou citar agora foi um dos mais legais, que foi o episódio da Tia Marta. A Tia Marta do Violino da Depressão. E aí, o Michel Ferreira, ele coloca assim, olha, não sou seu aluno ainda, mas você podia organizar um pequeno concerto em live no YouTube com seus alunos. Eu acho que iria mostrar muitas das promessas escondidas. Olha, Michel, vou te falar que a gente tem um canal escondido que poucas pessoas sabem da existência dele. E faz pelo menos uns 3 anos que ele não é uns 2 anos que ele não é atualizado. Por aí, não sei. Tudo bom, Que Gui? é o canal que se chama MJO 1043. Você sabia que existe esse canal? Não. Você não sabia que existe esse Vamos canal? mandar pra equipe de conteúdo agora, pedindo, falando, gente, vamos Porque alimentar nesse canal a gente postava vídeos dos alunos tocando. Então tinha vídeo todo dia, uns 3, 4 vídeos por dia. Então, assim, claro que é mais antigo, então são os alunos que estavam mais no início, mas vários alunos que têm vídeo lá mais no início, hoje já estão super avançados, estão tocando outras coisas. Mas, desculpa, frequentemente nós postamos os alunos tocando no Instagram, fazemos lives com os alunos, tem vídeos especiais aqui no YouTube, então o que não falta é vídeo de aluno tocando. Se você escrever Orquestra MJO aqui no canal do Violino Didático, aparece também. MJ de Jacaré O. Cadê? Ah, e tem um comentário ótimo que eu não posso deixar passar. Que ela é uma... Noemi, ela fala assim... Gente, eu juro que eu li esse comentário várias vezes e eu não entendi. Então, se você entender, traduz pra mim. Meu Deus, cuidado. Ela coloca assim... Quando eu comprar um celular grande, um dia Deus vai abrir as portas e a primeira coisa que eu vou fazer para um pendrive no lugar de uma frente do Ataíde de Alexandre. Fica aí a mensagem para o mundo. Próximo. Eu acho que era um código. Não sei. Talvez a pessoa estava assistindo outro vídeo no YouTube e caiu aqui e comentou, sei lá. Pode ser. A Joyce falando no podcast do Bozizio. Professor Paulo Bozizio. Por favor. Gente, pelo amor de Deus, que ser humano é este? Que memória, que coração, enfim. Jean, eu assisto seus vídeos sempre fazendo alguma outra coisa aqui em casa. Daí meu marido aparece e me pega gargalhando às vezes. Tô dizendo isso para explicar que agora até meu marido curte pra caramba sua risada. Ele ri escandalosamente. Não estou dizendo que você é escandaloso, viu? É muito empolgante e é a única coisa que ele entende, pois ele não fala português, não fala nada de português. Mas música e uma boa gargalhada é universal. Já sou fã do canal, das entrevistas. Por favor, não pare com suas gargalhadas. Amamos. Mais uma vez, beijos pra vocês. Beijos, Naná. Gente, eu vou falar uma coisa que eu falo Joyce, sempre pra ele. muito obrigado. Eu gosto da risada, não para. Eu gosto, mas eu gosto dessa gargalhada Não, tem que rir assim. Não, tem que rir pra fora. Mas cadê o outro comentário que você separou? Ai, gente, vamos achar ele. Ele tá por aí. Joelma comentou assim: Professor Jean, estou arrepiada de estar aqui e fazer esse comentário. Nunca me senti assim. Que incrível! Eu cheguei no céu dos céus de conhecer tudo o que eu vi aqui. Isso no podcast do professor Paulo Bozizio ainda. Sério, estou emocionadíssima com esse podcast. Parabéns, eu chorei junto com o professor Paulo quando ele falou do aluno que não voltou mais para a aula. E até hoje se lembra e se arrepende. Que ser humano raríssimo. Parabéns. Joelma, até arrepiada de lembrar. Nós nos sentimos da mesma forma tendo o professor Paulo Bozizio aqui e nos sentimos assim também tendo você aqui com a gente. Tá bom? Muito obrigado.
Cadê? Vitor coloca no podcast da professora Helena Picasio, esperando a parte 2 com a professora Helena. E observação, vocês combinaram a paleta de cor das roupas do podcast? Pior que não combinamos, mas ficou legal. Ó, mais gente falando. Francisco, por favor, deixem o microfone com a professora Amanda. Vamos, Francisco, agora pior que a gente não vai poder fazer episódio amanhã sem esse microfone. Ou de lapela se jogar ali no Funfa? Mal, mas tem um microfone pra você. A gente só não colocou ali. Mas tem. Tá na caixa. Confia. Ok. Tem. Só tem que instalar e usar. Só tem que instalar. Gente, falou aqui em casa que tem que instalar. Nossa, e DR no meio do episódio. Não é falou isso. Falou aqui em casa que tem que instalar. Porque, peraí, Flávio... Até máquina de lavar a louça eu instalei aqui em casa. Eu ia falar agora, Flávio Camargo, se você estiver ouvindo, nossa máquina, hein? É. Porque tem um colega nosso que a gente pediu uma furadeira emprestada e ele falou: quem vai usar? Aqui, ó, nossa Olha que máquina. afrontoso, quem vai usar a furadeira? Quem vai usar a furadeira? Isso parar para instalar qualquer coisa demanda tempo. Sim. A gente também precisa colocar aquele monitor. Tem, verdade. Só que aqui em casa ninguém tem que nada, a gente faz quando der, entendeu? Porque tem outras coisas, né? Tipo, prioridades pra fazer. Exato. Vamos lá. Pô, não conseguiu ver, já vai passando. Procurando os podcasts pra vocês aqui. Esse aqui é legal. O cara fala assim, o violino didático, o cara não, chama Pietra de Aquino. Ele coloca assim, o violino didático já fez algum podcast com o violista? Eu tô amando esses podcasts, mas quero ver os meus também. Teve um podcast com o professor Rodrigo Marim, que é violista, mas ele tem vergonha. Aí ele coloca, o arroba dele é o quê? Aí ele coloca o arroba prof de violino, porque tem vergonha de viola. Que é mais legal. Nesse, no da Bárbara Galante, o Alejandro Drago também manda beijo pra Bárbara. Beijo, Bárbara. Pra quem não conhece, o professor Alejandro Drago é um dos grandes professores que frequenta o Brasil, ele não é brasileiro. Ele é um dos grandes professores que frequentam o Brasil e foi a primeira pessoa assim, de pedigree, vamos chamar dessa forma, a confiar no trabalho do violino didático e acreditar no trabalho que a gente está fazendo aqui. No episódio da Bárbara também, o Abner Frois, ele comenta assim, o Eric Leninger é meu professor, vale muito a pena ir, vai ser incrível. Tô aguardando a resposta do Guilherme, a gente já entrou em contato, eu tô tentando, mas parece que a agenda do professor Eric Leninger, que é gerenciada pelo Guilherme, tá um pouco... Mas na hora que der, deu. E se não der, também tá tudo certo. Se você quiser também, você pode falar, olha, professor Leninger, a Nana tá tentando falar com o Guilherme, por favor. Isso, na verdade, eu vou até aproveitar para falar de outros convidados. A gente convida as pessoas, geralmente, que a gente quer conversar, né? Então, a gente convida essas pessoas... E é isso. Entendeu? Exatamente. Então, assim, a gente não fica... A gente convida... Na verdade, assim, eu faço o convite e a pessoa responde sobre a data e a gente começa a negociar. Ou ela só não responde. Se ela só não responde, beleza, então tá tudo certo. Cada um, então, assim, cada qual. Tem gente que já recebeu uma mensagem nossa e, às vezes, pode ter passado batido também. Acontece, né? Passou batido, a pessoa esqueceu de responder e não respondeu mais. Mas dificilmente a gente vai mandar mensagem de novo. E não é só mandar mensagem de novo. Talvez a gente até mande, mas assim, vai ser difícil. Vamos lá. No podcast do Luciano Pontes, Drica Carmos, ela escreve assim, podcast é simplesmente fantástico. Informações preciosíssimas, inspiradoras e esclarecedoras. Sensacional, simplesmente sensacional. Jean, é sobre isso tudo que foi falado. Parabéns por mais este episódio, principalmente ao professor Luciano pelo excelente trabalho. Minha cabeça explodiu com tanta inspiração e informação. Obrigada mesmo. Com certeza serei uma pessoa e uma aluna diferente depois desse podcast. Amei esse episódio. Um abração, Drica. Que maravilhoso. Fico feliz que tenha gostado. E tenho certeza que você vai ser uma violista maravilhosa. Tem um arroba que é www-ds, não sei qual é o nome dele, escreveu assim, Jean, será que o Luciano poderia disponibilizar o PDF Basics aqui para nós? Basics. O Basics. O Basics do Simon Fisher? Não, né? Porque aí é pirataria. Mas você acha no Google para comprar, na Amazon para comprar. A Vilma comenta no Ricardo Herz, assim, no podcast do professor Ricardo Herz, assim, nossa, acabei de ver aqui que Herz é de origem alemã e significa coração. Tá explicado porque você é uma pessoa maravilhosa aqui nesse podcast. Tudo que vem do coração é profundo e verdadeiro. Que comentário bonito. Esse é o da Bárbara Galante, eu já sei até qual é. Então, a gente... Não lê esse comentário, porque esse vai ser legal. Porque eu acho que a pessoa tem razão nesse comentário. Eu vou só, então, fazer esse aqui do reporte. Ok, tá.
No podcast do professor Cláudio Cruz, o Rubens coloca assim: nossa! Como ri esse reporte? Essa risada exagerada é falta de ética. Então, a risada exagerada é falta de ética. Mas reporte, eu não vi repórter nesse podcast. Não. Eu vi 2 violinistas conversando. Mas é a primeira vez que eu escuto que dar risada é falta de ética. Tipo assim, Amor. por que dar risada é falta de ética? Eu tava num velório, sei lá, aí talvez. Eu não entendo como você recebeu uma pessoa, um convidado, na sua casa, no estúdio que é na sua casa, onde vocês estão conversando sobre um assunto que em determinado momento é engraçado ou é divertido, e você rir se torna falta de ética. Eu de verdade, eu tentei entender esse comentário, de onde ele vem. E eu até tenho alguma ideia de onde ele vem, mas eu não consigo entender. Ai, mas nem pilha. Nossa, Tipo, aproveita a conversa, cara. Essa conversa nem estaria disponível se não tivesse... Sem as risadas, ela não estaria disponível. Ponto. Sem o Jean, nem teria podcast. Então... não, teria com outras pessoas de repente, mas assim... Mas esse podcast do Violino Didático não existiria se não então tivesse aproveita, o Jean. tipo... Pô, você não gosta das risadas? Vem e assiste os episódios de quem você quer ver. Mas vai ter a minha risada, porque eu vou estar aqui. Não, nem vem, nem assiste. Não, se você não gosta das risadas, já... Ó, Desculpa. Não, nem assiste. Pelo amor de Deus. Pessoa triste, né? Dá uma risadinha pra ver se ele fica feliz. Não, agora eu não vou rir até o final do episódio. Vai. Não vou. Vai, porque eu vou começar a ler um comentário massa aqui, ó. Não vou, vai. Não, esse comentário não é engraçado. Pode ler. Não, eu sei que não é engraçado, mas era pra você rir. Não, pode ler. Não vou rir mais. Agora vai ter DR, galera? Em homenagem ao Ruben, eu não vou rir mais. É falta de respeito. Falta de Então nós vamos ética. encerrar aqui o episódio. Não. Lê esse comentário que eu quero. Esse é um bom comentário, esse. No episódio do professor Bárbara Galante, o @wwws9bk escreve assim: meu ponto de vista sobre a falta de mulheres nas orquestras brasileiras é o seguinte: o problema não está nas igrejas que só querem ensinar homens. É claro que eu concordo completamente com o que foi dito na conversa. Eles deveriam ceder a oportunidade para mulheres também. Concordo 100%. Mas agora, colocar a culpa somente nas denominações religiosas deveria ser a última coisa a ser feita. Pois o problema, na verdade, está enraizado na questão cultural em que vivemos, no país chamado Brasil. Isso fica ainda mais claro quando olhamos para as orquestras do exterior e nos perguntamos de onde aparecem tantas mulheres nas orquestras, mesmo não tendo igrejas incentivadoras de parte musical, como a CCB, por exemplo, que é o caso no Brasil. Então, o problema não está no país em que vivemos e nem nas denominações religiosas que não dão oportunidades para as mulheres. Ao meu ver, isso que deveria ter sido discutido na conversa. A questão política/cultural do país. E quando eu li esse comentário, eu fiquei 1 dia e meio pensando nisso. Real, assim, pensando. Porque eu concordo. Eu concordo com o comentário da pessoa. De fato, não tem por que mulheres não tocarem, seja qual for a denominação. Não tem um porquê que, se a pessoa faz o Tico conversar com o Teco, continue fazendo sentido esse porquê das mulheres não tocarem. Eu vi alguém falando, não, porque é uma questão arquitetônica. Pô, é sério mesmo essa desculpa? Porque assim, é tão primária. Alguém falou assim, porque se os homens estão tocando, as mulheres precisam estar no banco rezando, senão quem vai estar no banco rezando? Tipo, é como se instantaneamente mulheres podem tocar, agora todas as mulheres vão querer tocar. Assim, tipo, os homens podem tocar. Todos os homens estão tocando? Não. Posso? Fale. Esse raciocínio de, por exemplo, porque se o homem tá ali e a mulher estiver tocando, aí o banco vai ficar vazio. Que pensamento arcaico e machista, velho. Enfim, eu não vou nem entrar nesse mérito exato. Esse comentário pra mim foi tosco demais. E assim, a gente viu vários argumentos, mas é um menos descabido que o outro. Porque a convenção de 1960... É sério que você tá citando um negócio de 1960? Velho. Cara, pelo amor de Deus. E pra justificar um negócio que a própria instituição em outros países já não segue. 1960, peraí, amiga, vem cá. Até 1994, a mulher era propriedade do marido. Só abrir um parênteses aqui. Não sei disso. 84, uma coisa assim. A mulher ainda era propriedade. É sério, pesquise no Google. A mulher era propriedade do marido. Eita, cuidado, hein? É mesmo? Nem eu sabia disso. Enfim, mas a parada é... Independente de... estava na Convenção de Genebra, de não sei o que... Cara,
Se não faz sentido, não faz sentido. E tem que ser conversado pra cair. Isso não faz sentido. Pra qualquer pessoa que o Tico converse com o Teco. Eu queria entender qual o malefício, não é o benefício. O malefício de se ensinar a E aí, mulher assim, a tocar. a gente... E as pessoas entendem errado. Porque, assim, tem episódios que a galera da CCB ama a gente. Como já teve comentários aqui. Sim. E tem episódio que a galera odeia a gente. A gente é super fã do trabalho musical que a igreja faz. Nenhum de nós somos da igreja, apesar de eu ter tido uma relação mais próxima quando criança, porque minha avó era porteira da igreja. Nós somos fãs do trabalho da congregação. E o que a gente tá falando não é pra... Ai, a CCB, viu? Não, é uma coisa que já justamente vai melhorar as coisas. Tanto pra igreja, quanto pra escola musical. No final das contas, a minha preocupação maior é a música. Aí, esse é o problema. Você tá pensando na música, nós estamos pensando em outra coisa. Sim, eu tô pensando na música. E no final das contas, até pra questão espiritual também. Então, eu acho que não tem por que as mulheres não tocarem. Ai, é porque tem que separar. Faz outro banco, separa, tá tudo bem. Ai, mas é porque já tem muito homem. Faz revezamento como alguns instrumentos já fazem. Não tem desculpa. A mesma energia que é usada para dar desculpa poderia estar sendo usada para achar uma solução. E aí já teria a solução. Daí vai vir um argumento. Nossa, meu Deus, não sei nem se eu vou. Fala. Mas é a maior orquestra. Poderia ser maior ainda. É a maior orquestra. Parabéns, poderia ser o dobro maior, pelo menos. É muito... Nossa, é um assunto que... É. Mas por que na Europa, primeiro? E aí, mas assim, sobre o comentário do cara. Porque a gente tá falando, na verdade, na parte que a gente concorda. Não, então, é que ele... Tá. E aí ele... É porque eu não concordo em nada. É porque... Não, você não concorda com o comentário dele? Em alguns pontos, assim. Eu concordo 100% com o comentário dele. Porque assim, eu acho que ao mesmo tempo que eu falo isso, e eu sustento, eu ainda acredito isso, o ponto que ele levanta aqui é que é injusto culpar só as igrejas. Total. Porque assim, e de fato, no podcast dá a entender que eu culpo só as igrejas, porque eu e as pessoas que a gente tava conversando ali... só que não é que a gente só culpa. No Brasil, querendo ou não, sendo essa a intenção principal ou não, as igrejas, no geral, são as maiores formadoras de músicos no país. Ponto. Querendo ou não, sendo essa função ou não, esse é um fato. Como as principais denominações, ou a principal denominação, musicalmente falando, para esse tipo de música que a gente faz, não aceita mulheres tocando os outros instrumentos que não seja aquele único instrumento que elas podem tocar, acaba que não tem muitas mulheres nas orquestras. E quando tem, acontecem de serem estrangeiras. Pode reparar. Quando tem, acontece de serem estrangeiras. Às vezes tem brasileiras também? Tem. E às vezes são até dessa denominação, que não podiam tocar na igreja e foram achar outro lugar e aprenderam. Mas a maioria são homens. Isso é culpa da igreja? No Brasil, do jeito como é, das regras que estão, nas peças que estão no tabuleiro, sim. É 100%? Tem algumas outras questões. Aí a outra pergunta é, deveria ser culpa da igreja? Não. Aí eu concordo 100%. Deveria ser culpa da igreja? Não. Cadê os projetos sociais? O maior projeto social não chega aos pés dessa denominação, por exemplo. De número de músicos vindo de lá. E aí tem uma outra questão, uma outra vertente disso, que é muitas das meninas, e eu tô falando porque eu conheço pessoas que passaram por essa situação, que vão procurar aula particular ou vão procurar aula numa escola, elas são assediadas, e eu não tô falando só assédio moral, sexual, nada disso, mas elas sofrem assédios do professor até ela desistir. E aí, olha só, é um problema que extrapola a igreja. Porque assim, Jean, você não é da igreja, você não devia estar falando nada. Não, peraí. Tem gente que aprende na igreja. Não tô falando que são todos assim. Usa o tico e o teco. Gente, é sério. Usa o tico e o teco. Não tô falando que é todos raciocina. assim. Tem professores que aprendem na instituição religiosa e levam as coisas da instituição religiosa para a escola de música onde dá aula. E aí lá na escola de música, onde não tem nada a ver com a igreja, não quer ensinar mulher. Ou faz de tudo para que desista. Exato. Então assim, usa o tico e o teco. Oi, mas eu tive porque na minha comum, usa o tico e o teco. Não tô falando... Não tô falando de você, Alecrim Dourado. Vem cá. Não é você, querido. Nós estamos falando da sociedade no geral, no todo. Então assim... Enfim, eu concordo com esse comentário. Não deveria serem as igrejas as culpadas. Mas são. Não deveria, mas são. Qual é o verdadeiro... Qual deveria ser o culpado? E que a gente deveria focar, e eu concordo, nos governantes. Em todas as esferas. Todas as esferas. Vereadores, prefeitos, governadores, deputados,
presidente, em todas as esferas. Não terem mulheres suficiente, digamos assim, para ter pelo menos 50-50 na música, deveria ser culpa do governo. E não é de um governo ou de outro. Ai, mas porque também o governo X? Ah, não, porque também o governo Y. Aí vira uma disputa de pessoas que não ligam o tico com o teco. Porque isso é um problema que vem se arrastando há pelo menos nos últimos 40 anos. E, deixa eu falar um negócio. Teve governo do lado X e teve governo do lado Y nesses 40 anos. Pois é. Ah, mas já foi mais em um, foi mais no outro. Não interessa. É um problema. É um problema. E aí a gente não tem... E aí acaba que quem segura essa carga toda são as igrejas, que não deveriam ter nada a ver. Não deveria ter nada a ver. A gente sabe que existe um debate interno dentro das igrejas para que isso aconteça no Brasil. A gente não sabe aonde isso vai levar, mas a gente sabe que isso já está acontecendo lá dentro. Pessoas já conversaram com a gente sobre. Eu gostaria muito que as mulheres pudessem aprender, de fato... Na instituição onde elas se sentem em casa. Exato. E não é só o se sentem em casa. O sentir em casa eu acho lindo, mas é onde elas se sentem seguras. Muitas dessas mulheres não vão procurar aula no bairro porque o marido não quer, porque a igreja não vai permitir. O que vão falar dela na igreja, dela estar fazendo aula com outro homem? A gente sabe, talvez você Mas, Jean, pode ir fazer aula com outra mulher. Mas peraí. A maioria das pessoas que dão aula são homens. Porque eles vieram exatamente dessa instituição. Exatamente. Então, assim... Tem cidade, olha gente, o quanto que o problema é complexo. Tem cidade de interior que não tem mulher que dá aula. Tem cidade de interior que não tem mulher que toca. Tem cidade de interior que ninguém que toca. Quando eu iniciei no violino, foi assim... Não tinha... Eu tive uma professora que veio de uma outra cidade, mas não era da minha cidade, porque ali era um outro regime, e era mais ou menos isso. Então, usa o tic-tac. Eu acho que a gente vai usar esse comentário para encerrar o nosso podcast, porque eu acho que é um comentário valioso para provocar a gente a pensar. Ao mesmo tempo que eu sustento ainda tudo que foi falado naquele podcast, eu também concordo com a pessoa que comentou. Apesar das peças no tabuleiro do jeito como estão, a culpa acaba caindo nas instituições religiosas, eu concordo que não deveria, ainda que eu acho que tem que mulher tocar lá, mas não deveria a culpa das orquestras que não tem nada a ver com a igreja, só ter homem, não deveria ser de uma igreja específica. A culpa de fato, deveria ser dos governos, dos vereadores, blá, 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 que não tem incentivo ao aprendizado de música desde o início, porque esse é um problema de base, de pessoas que estão começando a estudar música. Então, acho que é isso. Mas se você é mulher e quer aprender e tá ouvindo isso aqui, na sua igreja não tem... Qualquer idade, qualquer... Gente, entre em contato com a gente. Inclusive, sério. Pelo menos uns 30% dos nossos alunos são dessa denominação e entendem o que a gente está falando aqui. Não tem nada a ver com credo. Exato. Não tem nada a ver com credo. Acho que muitas das alunas que chegam pra gente também vem um pouco disso. Queria aprender quando era... Muitas. Queria aprender quando era mais nova, mas não podia, porque na minha igreja não ensinava. Tanto não tem a ver com credo, que eu vou bater nessa tecla. Tanto não tem a ver com credo, porque na mesma instituição, em outros países, não tem essa diferença. Pois é. Por que não tem essa diferença? Na mesma instituição. Não tô falando de outra. Na mesma. É só no Brasil. Então, assim... Pensa aí, galera. Recados finais. Se inscreva no canal, dá o seu joinha. Você ficou bravo com a gente que a gente falou isso aqui agora? Troca o seu joinha pelo dislike. E aí deixa sua fúria nos comentários. Se você quer ser membro e no seu celular não tá aparecendo, você tem a opção de clicar no coisinha que tá escrito Violino Didático. Você vai entrar no canal e vai ter lá pra você se inscrever e ser membro. Tá bom? Então é isso. Tenham todos uma manhã, tarde e noite maravilhosa. Dá 5 estrelas no Spotify. Deixa nos comentários o que você achou desse episódio de comemoração. Deixa os parabéns pra gente se você chegou até aqui. Prometo ter o microfone nos próximos ali 9, nos próximos não, porque tem 4 já gravados. Então assim... nos próximos depois desse que a gente gravou que... vocês entenderam. Deixa nos comentários o que você está achando do podcast, quem a gente deveria trazer. Já foram 50 episódios ininterruptos. Se você gosta da risada do Jean, deixa pra gente aqui também um joinha. Obrigada. E se você não gosta, deixa o dislike. Tchau, um abração e até mais, gente. Eu tentando parar aqui com o computador. Tchau, gente, até mais.